E assim, uma dica assim para aqueles que estão escutando aqui, que são colaboradores, né, não são empresários, não são donos, né, da sua própria empresa, não preocupe com dinheiro, não, né? Preocupem em fazer o melhor. Sempre fazer o melhor e sempre fazer mais do que o combinado. E se você estiver numa empresa, o seu patrão não te reconhecer, você pode ter certeza que Deus vai preparar uma empresa onde você vai ser reconhecido e você vai crescer. Entendendo? Então, assim, quem busca sempre o dinheiro foge. Então, a pessoa tem que fazer as coisas por prazer. O dinheiro é a consequência, né? Então, faça mais que o combinado, sempre sem preocupar, né, com o retorno ali. Ah, eu tô fazendo para aquela pessoa ali, mas será que ela não preocupa com isso não? Se aquela pessoa não te reconhecer, talvez você atende um outro empresário, chega ali e vê o seu atendimento VIP. Vê que você tá, opa, vem cá, eu preciso de um cara igual você na minha empresa. Alguém vai ver. Alguém vai ver. Entendeu? Então, não preocupa. Faça sempre mais que o combinado. Olá, pessoal. Nós vamos começando mais um episódio aqui do Performa Cash. Hoje nós vamos entrevistar uma empresa que muda muito a saúde das pessoas. É um toque sutil, faz parte do dia a dia de cada um. Eles trabalham com a especialidade de águas. E uma curiosidade, né, Wagner, na sequência quero pedir vocês para se apresentarem, né? Mais de 70% do nosso corpo é água. Então, se a água não tá boa, acaba que o empresário está lá em plena saúde financeira da empresa, vendendo, batendo meta, de repente é para onde? No hospital. Aí de repente vai descobrir que o problema dele é a água. Podia ter sido evitado lá atrás, né? Então nós vamos bater um papo sobre isso aí. Então eu gostaria que você se apresentasse, Wagner, na sequência passar para a Flávia, para o Érico aqui, para o pessoal conhecer quem está aqui batendo esse papo aqui. Olá, é um prazer estar aqui com você, né, Kildre? Né, e todos que estão ouvindo aqui no canal do YouTube. E meu nome é Wagner, né? Sou diretor comercial do grupo Minas Filtros. E a gente trabalha, a especialidade nossa é água, né? E é uma água diferenciada, não é só uma água filtrada, uma água é uma água purificada e que ainda que libera cálcio, magnésio e potássio, né? É uma água super alcalina e a nossa tem um diferencial também do gás ozônio. Nossa especialidade é água alcalina e agora em abril, agora nós fazemos 16 anos de empresa. É muita água que vocês já trataram, né? Muita. E aí, Érico, apresenta pra gente aí, ou você, Flávia, fica à vontade. Eu sou a Flávia, né? Sou diretora financeira da Minas Filtros. E é com muita alegria, né, que a gente veio aqui bater papo um pouquinho, contar a história, né, da nossa empresa, do que a gente leva para os nossos clientes. É isso. É isso aí. Kildre, é uma honra estarmos aqui batendo esse papo sobre o que a gente mais gosta de falar, que é a água. E você tocou num ponto tão interessante, que é a questão dessa concentração de 70% no nosso organismo. E um trabalho que a gente tem árduo na Minas Filtros, que é a conscientização das pessoas em relação à água. Porque a maior parte das pessoas, ela entende que água não é alimento. Alimento é aquilo que a gente mastiga, o pão, a carne, o alface, e água é simplesmente para matar a sede. E a Minas Filtros vem com essa trajetória de crescimento há tantos anos, justamente para mostrar que água é o alimento mais importante que tem no nosso organismo. Ou seja, se você ingere uma água que não está legal, você está derrubando quanto da sua saúde? 70%. Agora, se você ingere uma água que ela é alcalina, ela é mineralizada, livre de metais pesados, tem a tecnologia do ozônio, você está ganhando quanto na sua saúde? 70%. Então, isso é um trabalho de conscientização que a gente faz com muito prazer. E a nossa maior missão é essa, que é levar saúde para tantas casas aí em todos esses anos. Levar saúde em cada copo d'água, não é isso? Isso mesmo. Então, como que eu conheci a Minas Filtros, né? Já tem um tempo que eu sou cliente, então eu tava lá no BNI e escutava o Wagner falar da água. Aí, de repente, ele testava uma água, né, que pegava, né, num bebedouro, né, ou às vezes engarrafado, e testava a água do filtro, né? E eu ficava assim, cara, isso é legal. E não tomava decisão. Aí, quando a minha filha nasceu, eu falei, não, agora tem que ter uma água boa dentro de casa, né? Vou dar água pra minha filha, recém-nascida. Né? Aí mudou. Aí, na época, pô, Wagner, agora nós vamos ter que negociar esse filtro aí, porque agora não posso dar a água que eu bebo pra ela, né? Nós vamos ter que ter uma água melhor. E, assim, pelo que você vê na história aí, muitas pessoas, por que decide, né, comprar um filtro, né? E depois o que é que você conta, né? Por que
começou essa, né, a sua história com trabalhar com água, mas o que é um motivo que as pessoas decidem a investir num filtro, por exemplo? Então, tem vários fatores, né? Algumas pessoas vão pela dor, né? Vai ver a pessoa aí, ela tá com uma enfermidade, já teve clientes nossos, né? A gente teve relatos de clientes nossos que estavam com câncer, né? E foi descobrir isso depois. Aí quando a pessoa tem uma enfermidade, para onde que ela vai? O Google, né? Começa a pesquisar lá sobre aquela enfermidade e ela descobre em países de primeiro mundo já utilizam a água alcalina para tratar o câncer, para ajudar no tratamento do câncer, né? Que se utiliza o gás ozônio para curar o câncer. Então quando a pessoa descobre aquilo ali, ela mais que depressa está se conhecendo a Minas Fields, ouviu falar da Minas Fields, que a gente tem essa água especial e vai lá e compra. Então vai pela dor. Outras vão porque sabe que tem um amigo, um parente que viu, e esse amigo, esse parente está muito satisfeito com a água da Minas Fields, que teve um benefício de uma queimação, de um refluxo, de uma enxaqueca, né? Que é muito bom, e compra também por essa indicação, né? E outra também por status, talvez há um purificador muito bonito, né, que chama muita atenção, né? Ou vários outros motivos também, né, que a pessoa acaba comprando um purificador de água também, como praticidade, né, de você ter uma água gelada, né, disponível para você beber ali na hora, ali, a tempo e a hora, né, e uma água com mais qualidade. A pessoa, ela com certeza, depois que ela começa a beber a água alcalina da Minas Fields com ozônio, ela nota a diferença, né? Também as nossas lojas, a maioria das nossas lojas, ela tem um purificador, um bebedor na porta da loja. E muitas das pessoas também, por passar ali na porta ali, bebe aquela água, nota que é uma água diferente, uma água leve, uma água doce, né? Verdadeira mesmo, aquela água como se fosse ali, nasceu da fonte naquele minuto ali. E ela vê essa diferença, né? Então, são esses motivos, a maioria que tá tomando o passo para estar fazendo esse investimento, né? Maravilhoso. Uma vez também eu te perguntei lá, porque assim, eu tenho um sítio e a gente pega a água do poço artesiano, né, e joga na piscina. Só que na hora que você joga na piscina, você tem que aumentar o pH dela, jogar pH a mais, para poder tratar a piscina, para poder nadar. Justo. Aí eu ficava, gente, mas eu não faço nada para beber essa água. Para entrar na piscina, eu tenho que tratar. E quer dizer, então, que para beber é o mesmo princípio, né? Isso é muito importante falar sobre isso aí. Foi um toque muito sábio. Porque presta atenção, se você vai plantar um milho, uma soja, um feijão, você tem que tratar do solo. Você tem que ver qual que é o pH daquele solo. Porque se o solo tiver ácido, a planta não desenvolve. Agora você vai tratar da piscina. A piscina não pode estar ácida, senão a água fica verde. Então você tem que tratar da piscina. E agora, para beber, ingerir, você não tem que preocupar com o pH? O nosso sangue ele tem um pH de 7,35 a 7,45. O nosso sangue ele é alcalino. Tudo que é um pH acima de 7, né, que o ele é alcalino. Abaixo de 7 é ácido. Você que está escutando nós aí, que bebe água, né, engarrafada, vai no rótulo ali agora, vai lá e vê qual que é o pH da água. Não, aqui na nossa região, tá? Existem algumas águas, que é águas de Lindóia, de Birá, que são águas que saem alcalina, né, com pH acima de 7. Mas a maioria, 99%, tem um pH abaixo de 7, é ácido. Então, quando você ingere um líquido ácido, é a mesma coisa que você está bebendo refrigerante. O pH do refrigerante é ácido, né? A Coca-Cola, né, que é o pior se você for ver o pH. O refrigerante de cola, qualquer refrigerante tem um pH abaixo de 7. Qualquer refrigerante assim, a maioria das pessoas hoje, muitos já deixaram de beber refrigerante. Porque sabe que faz mal para a saúde. Sabe por quê? Alguns porque para de beber refrigerante porque eu ouvi falar que faz mal. Mas o que tem no refrigerante que faz mal? Vou citar aqui. Plástico, que é derivado de petróleo. Quando bate o sol, no plástico libera uma substância chamada xenestrógeno, causador do câncer de próstata e de mama. Outro é açúcar, que tem demais na conta, né? Então, açúcar também, que dá força pro câncer, mete a cara no açúcar, né? E o outro é a acidez, né? Doenças degenerativas, inclusive o câncer, só prolifera em ambiente ácido. Entendeu? Então, se você bebe líquidos ácidos, você está dando força para o câncer, para doença degenerativa. Se você bebe líquidos alcalinos, você está dificultando. Se você corta açúcar, você dificulta. Entendendo? Então, assim, água, é que nem o Érico falou, é um alimento. E depende, tem a água que faz bem, tem a água que faz mal. Tem a água que oxida e tem a água que te hidrata. Né? E as pessoas não sabem.
Eu fiz um vídeo lá, né, deu 30 segundos, porque na nossa região lá, o povo tem a cultura de beber água de poço artesiano. Aí eu propus para as pessoas lá da nossa região, gente, vocês estão bebendo essa água do poço artesiano, ela tem um paladar diferente. Ela não tem cloro, né, não tem química, então ela é gostosa de paladar. Mas e aí? Será que ela realmente está fazendo bem para a saúde? Igual foi no seu caso lá. Você tem uma água de poço artesiano, mas a água é ácida. É igual água mineral. Ah, então a água mineral faz mal? Faz, porque ela é ácida, porque ela tem um plástico, né? Então, você tem que beber uma água alcalina com pH acima de 7. E, de preferência, acima do pH do seu sangue, né? Porque se você ficar bebendo só líquido ácido, o nosso corpo tem um sistema, o Dr. Léo Ribeiro fala muito disso, sistema tampão, que ele vai trabalhar de noite. Então você vai ingerindo líquido ácido, chega de noite, ele vai trabalhar para nivelar o pH do seu sangue, para controlar e equilibrar o pH do seu corpo. E se o pH do seu corpo ficar ácido, o que vai acontecer? Você vai começar a adoecer. E o que ele faz? Esse sistema é muito sábio, né? Deus é muito sábio. Então, esse sistema tampão, ele tira o cálcio dos ossos e joga na corrente sanguínea. Para quê? Para equilibrar o pH, para elevar o pH de tanta química que você ingeriu, tanto líquido ácido que você ingeriu, né? Aí chega na terceira idade, a dona de casa tá com osteoporose, né? E não sabe por quê, mas a vida inteira bebeu líquido ácido de roça. Ai, meu amor, a vida inteira morei na roça, bebi água boa, gente, água de roça. Em comparação com a água da rua, é água melhor, questão de paladar. Mas você sai do espeto, cai na base. Você sai da química, do metal pesado. Você pode pegar um poço artesiano que tem metal pesado. E a maioria dos poços, a maioria das águas da nossa região, ela é ácida. Porque o nosso solo é ácido. Entendeu? Então, e a Minas Filtros também, nós somos especialistas em tratamento de água. A gente coleta a sua água do seu poço artesiano e a gente manda para o laboratório e faz a análise e a leitura. Olha, sua água está assim e o tratamento tem que ser esse. A gente corrige o problema da água. Pois é, como começou essa paixão aí pela água, né? Tratamento pela água, empreendedorismo, como começou essa história lá atrás? A minha família, né, ela é toda empresários, né? Graças a Deus eu venho de um seio aí todos os meus tios são empresários, todos os meus tios têm empresa. E eu sempre tive um desejo no coração de ter empresa, né? Sempre trabalhei com meu pai tem oficina de caminhão, meu pai tinha açougue. Então, assim, sempre eu estava naquele comércio mexendo ali com meu pai. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com purificador de água. Eu trabalhava na concessionária, né, da Fiat, vendia carro. E aí sentou um cara na minha mesa lá e gostou do meu papo lá. E o cara era gerente de uma fábrica de purificador, me chamou para conhecer a fábrica. Eu fui conhecer a fábrica, gostei. E daí a gente começou a trabalhar, né, com um purificador de água, né? Ele abriu essa porta e nós começamos aí. Eu estava na empresa, na Fiat lá, tinha uns 4 meses. Aí surgiu a oportunidade e eu comecei a vender purificador depois do horário. Eu trabalhava na Fiat, depois eu saí para vender. E comecei a vender para quem? Para minha rede de relacionamento. Para os meus conhecidos, para os meus parentes e meus clientes de carro. E aí foi crescendo a empresa. Minha esposa, ela estava trabalhando numa contabilidade, né, Flávia? Eu trabalhava na contabilidade, eu falei assim, olha, eu não dou conta. Eu estou trabalhando o dia inteiro na concessionária, chego de noite, eu saio para visitar e depois eu tenho que fazer o controle financeiro aí do negócio. Então assim, né, eu ficava sobrecarregado. Eu falei, o negócio começou a crescer. Foi aí que a ficha caiu. Né? Não é que a ficha caiu. Deus puxou meu tapete. Né? Mas para mim cair na real. Oi, acorda, você está trabalhando para os outros. Vem trabalhar no seu próprio negócio. Né? Eu fui mandado embora da empresa, da Fiat. Entendendo? Então, quando eu fui mandado embora, aí a ficha caiu, que eu botei o pé no piso lá, no estacionamento lá. Eu peguei o telefone, liguei pro gerente da empresa. Falei, agora você vai ver o que é vestir a camisa. Aí eu meti a cara mesmo, né? E hoje já vai fazer 16 anos de empresa. E hoje nós estamos com um grupo de 4 empresas, né? A gente tem uma em Nova Serrana, uma em Divinópolis, uma em Pará de Minas. E a gente tem uma outra fábrica que fabrica produtos para fornecer para as empresas do grupo. É muito interessante isso. Então, quer dizer, foi um desafiador, né? Foi desafiador nessa fase, com certeza, ali, mas foi muito importante, né? Foi muito bom. E assim, o que, primeiramente, né? A gente tem que agradecer principalmente a Deus, né? Que quando eu comecei, eu tinha acabado, eu tava
no processo de conhecimento, conhecer Deus, sabe? Eu tava no começo ali. Aí eu brincava, eu ligava, né? Eu tinha que ter um pastor, ele tava até hoje lá na Na loja empresa, lá, né? hoje ele foi lá, que ele é serralheiro, ele fez um serviço pra nós lá e na reunião nós chamamos pra fazer oração. Eu tava contando, quando eu comecei, gente, eu trabalhava de porta em porta, né? A gente tinha uma Kombi, uma equipe e trabalhava de porta em porta mesmo. Eu pegava a cidade de Divinópolis, eu conheço Divinópolis, conheço Nova Serrana igual a palma da minha mão. Então a gente pegava e fazia o bairro inteiro. Só que aí chegava, quando eu comecei era só eu mais um só que trabalhava assim, né? Chegava no dia, né? Primeiro dia não vim de nada, terceiro dia não vim de nada. Pegava o gancho e chegava, pastor, pelo amor de Deus, não vendendo nada. Calma, irmão, Deus vai bem te abençoar, vai vender. Nós orava a Deus ali, né? Pedia para abrir as portas e nós chegava no final do mês, a gente rompia, a gente vendia bem. E aí a empresa foi crescendo. E vão lembrar de um caso, teve uma época que o Wagner virou para mim e falou assim, nossa, Flávio, nosso sonho é vender 5 mil por mês. 10 Falei, mil. era 10 mil, 10 tirar mil. o salário de 5 mil por mês. Eu disse, nossa, Wagner, imagina nós estiver fazendo isso, vendendo 5 mil, não sabia o que ia acontecer com o tempo, né? É. Que 5 mil, 10 mil foi pouco. Assim, um negócio bacana, que eu fui lá em Belo Horizonte, visitar uma revenda pequena lá da Europa, do purificador da Europa. Não sei se você tava, Flávio. Você tava? Não Acho que fui com né? você, não. Eu conversando, puxando papo com o menino, falei, eu tô querendo abrir uma loja de purificador na minha cidade, lá em Paradines, é longe de você aqui e tal. Eu queria trocar uma experiência com você, trocar uma ideia, como é que funciona e tal. Não, o negócio é muito bom, bacana e tal. E quanto você fatura por mês? Eu faturo uns 10 mil por mês e tal e tudo. Aí eu falei, não, legal, esse negócio é muito bom. E tal. Aí eu fui, meti a cara e entrei mesmo. Né? E eu falei assim, nossa, Flávio, imagina nós faturar 10 mil reais por mês e tal, e tudo, que maravilha, que beleza, nós tá bem demais. E hoje a gente fatura 30 vezes mais, né? Pegar o grupo todo, fatura até muito mais do que isso, né? Então, assim. E você entrou, Flávio, lá no negócio 4 meses depois que ele começou? Com Não, quanto porque tempo? quando começou, o Wagner vendia depois do horário. Eu trabalhava na contabilidade, nessa época a gente não era casado. Aí a gente casou em julho, em outubro a gente inaugurou a Minas Filtro. Né? E aí eu fui para Minas Filtro. Não sabia nada. Nada. Aprendi com o Wagner apanhando. A gente apanhou bastante. Eu aprendi muito com o Wagner. Porque eu vim de uma cidade de interior, né? Então sabia muito pouco. E o Wagner sabia um pouquinho de tudo. Ele me ensinou muito e... É porque, sabe, Kildre, eu falo muito assim, sabe? Quando Deus tem um propósito para você, quando você tem um propósito de vida, quando Deus tem um projeto para você ali, ele te prepara. Não adianta você querer. Eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Mas para você chegar ali, você tem que ser moldado. Você tem que ser lapidado. Então Deus te prepara, ele não te dá tudo sem, mas te dá tudo assim, mas você não tem o conhecimento. E aí? Entendendo? Então eu passei por várias etapas. Na oficina do meu pai, né? Eu comecei a trabalhar com office boy. Depois o meu pai colocou para trabalhar debaixo de caminhão. Então eu comecei a aprender a trabalhar com ferramenta. Fazer serviço de banco. Depois eu trabalhei no escritório. Aprendi a tirar nota. Aprendi a fazer pedido. Depois eu trabalhei no açougue. Aprendi a ter contato direto. Fui gerente do açougue há um tempo. Então, assim, ele vai te preparando. Depois eu formei em eletrônica. Depois que eu formei em eletrônica, eu aprendi um pouco de eletrônica ali. Isso fez muito bem para mim quando eu tive a minha fábrica de purificador de água. Porque precisava fazer um projeto elétrico ali, para um esquema ali para funcionar no purificador. Quem desenvolveu fui eu. Eu já sabia, eu entendi. Então ele vai te preparando. Eu trabalhei numa empresa de alarme, interfone, portão eletrônico. Eu trabalhei com ferramenta que a gente precisa hoje, né, Érico? Máquina de furar, chave de fenda, né, multímetro, você fazer medição, algumas coisas de energia. E a hora que a gente vai na casa do cliente, não tem tomada elétrica. Para não perder a venda, eu dou um jeito lá. Eu faço uma tomada para o cliente lá. Entendeu? Então, assim, ele vai te preparando. Aí eu aprendi na parte administrativa na oficina do meu pai. Você chega pro cliente e fala assim, aqui, instala a tomada, depois você me chama pra voltar aqui pra vender o filtro. Ah, louco, velho. Eu faço De jeito nenhum, né? E o mais interessante disso tudo, é que a vida ela vai mostrando os caminhos pra gente que muitas das vezes é diferente daquilo que a gente visualizou lá atrás. Quando eu entrei na Minas Filtros, há 7 anos atrás, ela já tinha uma trajetória. Mas a minha trajetória era totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu tinha me formado em magistério, já tinha lecionado durante 1 ano, tinha me formado em direito, tinha advogado durante 5 anos
e o Rodrigo, um amigo É. em comum, que me fez o convite. Eu falei assim, Rodrigo, mas o que isso tem a ver comigo? Ele foi um visionário na Foi. época. Ele falou assim, não, isso não tem a ver comigo. Não, Érico, vai lá, conhece. Eu conheci o Wagner, conheci a Flávia. E nesses 7 anos, eu fui me descobrindo aonde realmente eu deveria estar, que é onde eu estou hoje, fazendo o que eu sou apaixonado de fazer e com um crescimento pessoal e profissional muito grande. Então, a gente não pode se limitar. Eu vejo pessoas que, às vezes, por exemplo, o Wagner poderia estar lá com a questão dos carros dele e frustrado até hoje, mas ele viu aquela oportunidade e daquela oportunidade ele fez com que a empresa desse oportunidade para outras pessoas. Como no meu caso, se eu também tivesse ficado engessado lá atrás, eu estaria frustrado. E hoje eu me descobri, eu falei assim, gente, se eu pegasse há 10 anos atrás, eu me imaginaria fazendo o que eu faço hoje? Jamais. E quem me conhece de 7 anos pra cá, fala assim, lá em Nova Serrana, onde eu atuo mais, os filhos dos casais que a gente atende já me apelidaram de Aquaman. 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 Então vai fazer um mascotezinho Isso. da Mina Silva, vai ser um Do Érico, Aquaman. É, porque o Aquaman é o herói da água. Então eles me viram, ó pai, olha ali o Aquaman. Como é que é seu nome? Eu falei assim, Aquaman. Então eu visito essas pessoas e falo, ô pai, o Aquaman chegou. Então é um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz e isso é muito importante da gente. O nosso trabalho, que o Wagner contou um pouco da história, a Flávia e eu, é como a água. A gente foi seguindo o curso ali, se moldando a partir das oportunidades que foram sendo ofertadas, né? É muito valioso. Eu acho muito legal esse encontro, né? Como que de repente ele aparece com uma área totalmente distinta, né? E você traz uma oportunidade, ele vai lá, experimenta, a coisa começa a acontecer. E você falou um negócio muito legal, quando Deus prepara a gente, né? A gente não está preparado para o sucesso que a gente está desenhando para hoje. Não, Isso vai acontecer lá na frente, né? Só que a gente é imediatista demais, né? muito. Se hoje voltar a 7 anos atrás, a mentalidade é totalmente diferente. Eu não Né? imaginava onde a gente ia chegar. Igual o ponto que a gente chegou, nós não ia imaginar. Né, Flávio? Érico, Sim. onde a gente já tá hoje. A Flávia tá assim, não, qualquer dia nós estamos vendendo 10 mil, né? Tava querendo vender 10 mil. Eu tô imaginando aqui, se tivesse com esses 10 mil até hoje, a gente Não nem estaria imagina. aqui. Não. Mas sabe o que eu vejo que é muito valioso? Quando a gente tem um objetivo, a gente logo imagina a porta lá em cima, que é o topo. Quero chegar lá nesse topo. Mas a porta lá em cima, ela tem vários degraus. E pelo imediatismo, a gente deixa de valorizar as pequenas conquistas, que são degraus após degraus. Subir esse, subir aquele, subir aquele. Eu, como ando muito pela Minas Gerais, conheci mais de 40 cidades no nosso trabalho. Quando eu pego uma estrada para uma cidade X, me volta um filme. Falei assim, nossa, anos atrás eu estive aqui, eu pensava de outra forma, agora eu penso assim, eu melhorei, eu me lapidei, eu evoluí. E isso é muito valioso porque da gente valorizar essas pequenas conquistas, porque o todo ele se faz dos detalhes. E nessa jornada do imediatismo, muitas vezes a gente fica, eu quero chegar lá em cima, mas o que eu preciso para chegar até lá? É aqui, 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 aqui. E pela história da Minas Filtros, que se confunde com a nossa história de vida, a gente passa mais tempo lá, a gente vê como que a gente vai... É como a gente viu lá na pós, né? A gente entra de um jeito, no meio do caminho, você fala, poxa, aquele lá era eu? Era. Mas a transformação e o desenvolvimento, eu vejo isso no nosso lado profissional com muita força. O lado profissional não é apenas uma maneira da gente trocar o tempo pelo um salário no final do mês. É uma maneira da gente se desenvolver quem está à nossa volta e principalmente dar um impacto positivo para os nossos clientes. E qual é o impacto que a gente causa? Como que é satisfatório o Wagner, que está mais ali com os depoimentos, o que ele também citou, de quando a gente chega na casa de uma pessoa, ela fala assim, nossa, a melhor coisa que eu adquiri foi isso. O purificador? Não, ele foi o intermediário. O que ela adquiriu? A minha glicemia era lá em cima, ela está regulada, sofrer com refluxo, não sofro mais. E aí você começa a ver
que faz sentido. Fala assim, olha, tá entregue o que eu precisava entregar, que é impactar a vida dessa pessoa de forma positiva. É o que a gente quer levar, né? A Minas Filtro busca é isso. Levar qualidade para os nossos clientes, né? Sim. E eu desenvolvi um projeto, eu fiz um curso aqui em Divinópolis. Tô tentando lembrar o nome. Energia quântica, né? Até nessa fábrica que eu fui sócio fundador, né, eu desenvolvi um sistema lá desse curso. Eu fiz um curso de energia quântica. O negócio é fenomenal, uma coisa que eu sempre acreditei depois da minha conversão e sempre preguei, principalmente nas reuniões. O pensamento e a palavra têm poder de vida ou de morte, certo? Isso, gente, não estou falando de religião, tá? Ficar bem claro aqui. Isso foi provado, né? Vocês podem pesquisar no YouTube aí, um japonês chama Masaru Emoto. Ele provou o que está nas Sagradas Escrituras, que a palavra tem poder de vida ou de morte, tanto escrita quanto falada. E esse curso de energia quântica eu aprendi isso. Aí, o que eu fiz? Quando foi desenvolver o refil do purificador de água, eu falei para o meu sócio aqui, olha, eu fiz um curso assim, assado, e esse curso mostra isso da energia quântica, que a palavra tem poder, em Provérbios fala disso e tal. Eu tive uma ideia. Ele falou o quê? Esse Masaru Emoto, ele pegou a palavra amor em japonês, colocou num copo de água e pegou a palavra ódio, pregou no outro copo. 2 copos de água da mesma fonte, né? E congelou. E depois ele pegou essa água congelada e levou no microscópio de campo escuro. O que tinha escrito amor, tinha mudado aqui o cristal da água, estava um cristal lindo, maravilhoso. O que escreveu ódio estava um cristal feio e deformado. Ele provou isso. Depois ele pegou e colocou uma água recebendo uma oração, congelando, e outra água recebendo a voz de Hitler e congelando. A água que recebeu a oração estava um cristal maravilhoso. A que recebeu a oração de Hitler estava um cristal feio e deformado. Eu falei assim, vamos fazer isso no nosso purificador. Mas como assim? A água ela é condutora de energia, certo? Então, os nossos clientes, algumas a gente fala, outros não, porque tem umas pessoas que não acreditam, mas não precisa de acreditar, isso não é questão de fé, não, é física. Física quântica, energia quântica. Então, na tampa do refil do nosso purificador, no molde, quando a gente mandou fazer o molde, que você tem que fazer um molde de aço, né, para desenvolver o refil. E na tampa do refil ali tem escritos os 9 frutos do Espírito. Só que eu fiz melhor. Eu mandei escrever em hebraico, no alfabeto hebraico. Mas por que você fez no alfabeto hebraico? E qual que é a linguagem do Eterno, do grande arquiteto do universo? Ele escreveu as tábuas da lei com o quê? Em hebraico. Então, assim, eu fui dentro da raiz. Né? Então, quando a água passa dentro do refil do purificador, ele recebe essas energias dos 9 frutos do Espírito. Paz, amor, temperança, domínio próprio, shalom, benignidade, bondade. Entendeu? Então, ela recebe essa energia e você bebe uma água. Então, assim, eu não fiz isso pensando... a primeira vez que eu falo num podcast, primeira vez que eu falo no canal de que vai ser divulgado aí no Brasil inteiro sobre isso. Eu não divulgo isso. Não é intenção minha, nem da Minas Filtros, fazer propaganda em cima disso. Entendeu? Porque o que a gente quer levar? O que a Flávia falou. Eu quero levar para a pessoa saúde através de água. Tá entendendo? Então, além de ter uma água com cálcio, magnésio, potássio e gás ozônio, tem energia quântica. Então, se essa água fizer bem para ela, entendeu? Eu transformei, eu melhorei a saúde dela. E eu acredito muito bem. Tudo que você plantar, certamente você colherá. Então, se eu estou plantando saúde para essa pessoa, para esse cliente, para esse meu próximo, eu vou colher isso. Né? E é o que a gente está colhendo. É o que o grupo Minas Filtro, que a Minas Filtro está colhendo. Né? Graças a Deus hoje. Com 16 anos, né, a gente está bem estabilizado. Graças a Deus crescendo cada dia mais e mais. Com muitos projetos, com muitas visões aí. Né? Então, assim, Deus tem abençoado. Né? Por causa que a gente está plantando. É muito legal. Às vezes você tinha comentado comigo sobre a questão do quântico, mas eu não tinha entendido
Na época você não comentou comigo, assim, não. Agora eu entendi melhor. Em detalhe. Cara, então assim, hoje, por exemplo, para comprar um filtro, para comprar, né, um refil depois do filtro, onde que o pessoal geralmente encontra os produtos? Então, a Minas Filtro ela vende no Brasil inteiro hoje, né? A gente está na maioria das plataformas de marketplace do Brasil. E a gente tem um canal direto também, né? O pessoal de Nova Serrana ali tem um canal, né, do WhatsApp, né? E a gente tem um canal do YouTube, né? O pessoal, eu te peço aí para vocês conhecerem mais a respeito dos nossos produtos. Você vai lá no nosso canal no YouTube, tem muitos testemunhos de pessoas que melhoraram, né, a sua saúde depois que começou a beber água. São testemunhos de pessoas da região aqui. Teve um testemunho da cliente que comprou, nós de São Paulo. Ela comprou um purificador de água em São Paulo, do concorrente nosso, da mesma marca que nós trabalhamos, que é a Top Life. E ela não teve boa experiência. O botãozinho do ozônio é que ele liga e desliga, como fosse interruptor de lâmpada, né? Aí ela esqueceu ligado, ele queimou. E ela descobriu a Minas Filtro pelo nosso canal. E viu eu explicando como é que funciona o ozônio, né? Como fazer o teste do ozônio, como descobrir se o ozônio está funcionando ou não. Ela entrou em contato conosco. E falou assim: olha, Wagner, eu vi seu canal, eu vi seu vídeo, muito bacana e tudo. Você pode me ajudar? Eu falei: posso. Nós ajudamos ela. E nós tem esse testemunho dela falando. Eu vendi para ela todo o sistema que tinha que trocar. Foi o concorrente nosso lá de São Paulo, na casa dela. Ele falou que ficava em R$ 1.400. Tinha que trocar toda a parte elétrica do produto, que o ozônio não tá funcionando. Eu falei: não tem nada disso. Você tem que trocar essa e essa e essa peça. E trocar esse botão aí. Você vai colocar o nosso botão. No Brasil inteiro, quem desenvolveu esse botãozinho, né, diferenciado na Top Life, fomos nós da Minas Filtro. Então, você aperta e segura. Você tirou o dedo, ele desliga. Então, não tem um risco de queimar. Então, ela comprou o kit nosso, né, para fazer toda essa modificação. E o que eu fiz? Eu gravei um vídeo passo a passo como fazer, né, e mandei para ela. Falei assim: ó, você viu esse vídeo? Viu? Pode comprar seguramente aí, você vai conseguir fazer. E se não conseguir, nós faz chamada de vídeo. Eu fiz chamada de vídeo, ajudei ela, mas o marido dela, ela tá super satisfeita e indica a Minas Filtro para todo mundo. Então, assim, a gente tem vários testemunhos. Você que de fora, não é da nossa região, quer comprar da Minas Filtro, né, você vai ter suporte, você vai ter atendimento, você vai ter essa ajuda aí. E aí a gente manda pro Brasil inteiro. Então não acaba quando compra, né? Isso aí continua o resto da vida, é um relacionamento eterno, né? Com certeza, porque tem que trocar o elemento filtrante, né? A cada 12 meses tem que trocar o refil, né? Então o cliente ele precisa, né, de ter um contato com a gente precisa ter um contato, um pós-venda ali, que calor humano ali, e a hora que precisar, nós estamos à disposição aí. E essa credibilidade, ela é essencial, porque eu falo isso muito com as pessoas que a gente visita. Você vai na nossa loja, a gente vai até a sua casa, você não está comprando um purificador, você está comprando um pedacinho da Minas Filtros. E quando você precisar de alguma coisa, você sabe onde encontrar. O purificador ele está no meio do caminho, mas você compra assistência, você compra um atendimento personalizado, você compra as peças que você precisar, que é o que você referenciou há tempo atrás, porque acontece muitas vezes, você vai comprar um produto qualquer e aí fala assim: opa, precisei de uma peça aqui agora. Quem poderá me defender, como diz a história do Chapolin? Chapolin já era, não tem mais. Mas no caso da Minas, você sabe, quem pode defender está aqui. Então, essa credibilidade de passar toda essa estrutura que foi sendo criada ao longo dos anos, isso é essencial para que as pessoas se sintam mais confortáveis e seguras ali com os produtos, que a gente não pode brincar com a saúde. E água é a maior parte da nossa saúde. Certeza. Tem muito produto hoje em dia que entrou naquela prateleira do descartado, né? Descartável. Estraga, ninguém conserta, não tem peça, né? Eu sei muito aí de purificador aí que entra nisso, né? Estragou, quem dá assistência? Ninguém dá, vai ver o preço fica inviável e tal. E essa proximidade, né? Por exemplo, a pessoa te encontrar lá de São Paulo, né? E por isso que eu acho que é legal a gente estar na rede social, porque as pessoas encontram, né? E mais ainda o seu atendimento, porque a pessoa viu que você simplificou o negócio que o outro estava complicando muito lá. E ficou muito mais barato. E outra, aí a pessoa, gente, quando faz uma ação dessa, eu acho que essa é uma ação que o empreendedor, ele, nessa hora você ganha um cliente, você ganha, né, um defensor da sua empresa, né? Sim, ela é a porque defensora. Se a pessoa fala assim, aqui, o cara tá me cobrando 1.500, não, faço pra você por 1.100. Infelizmente tem empresário que faz isso, né? Mesmo sabendo que você poderia fazer bem mais simples, tem gente que fala: não, faço por você por 1.100. Aí você fala: não, você não precisa de tudo, não, é bem mais barato. O que você tá fazendo, né? Uma coisa assim que eu carrego muito,
aprendi desde pequeno. Vou contar pra vocês uma coisa aqui, eu fico até chateado, né? A gente vai em restaurante, eu vou contar um pouquinho disso pra me voltar lá à minha criação, tá? Que é um dos valores, né? Que é a honestidade. Você vai num restaurante, você vai, tá uniformizado, almoça. Aí eu peço a nota pra levar pro caixa, né? Mesmo eu sendo diretor da empresa, eu tenho que prestar conta do dinheiro. O caixa te pergunta, você quer a nota de quanto? É impressionante essa pergunta, Ah, né? misericórdia. Eu falei assim, mas como assim? Eu não tô entendendo. Não, mas você quer que coloca quanto? Eu falei assim, moça, quanto ficou meu almoço? Ficou em R$ 25. Você vai colocar R$ 25. Mas isso, infelizmente, né, tá enraizado, né, no brasileiro, né? E isso pra mim assim, é inadmissível, né? Então, o meu pai, eu lembro, quando eu trabalhava com meu pai tem oficina de caminhão. Chegou um cara de caminhão lá, e ficou lá na época, vamos jogar aqui, uns R$ 1.500. Terminou o serviço e tal e tudo. Olha, eu queria que você faça a nota pra mim, você coloca de 2.500 pra mim, por favor. Meu pai, o quê? Você coloca a nota de 2.500 pra mim. Eu assim, mas não posso fazer isso não. Quer dizer, não é correto não. Não, é porque no nosso trabalho, no dia a dia, na semana, a gente gasta muito dinheiro com outras coisas que a empresa não paga e tal. Eu falei assim, mas isso eu não faço. Mas o seu concorrente faz. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, vai ser o último dia que você vai trabalhar, eu vou prestar serviço pra você. Vai no meu concorrente. Dependendo de mim, senão, eu não presto serviço pra você mais. Então isso eu vi meu pai fazendo isso. Entendeu? Então assim, me marcou. É uma coisa que é inadmissível pra mim, a desonestidade. Então assim, é aquele valor e pronto, e o cliente tem que ficar satisfeito, o cliente sempre em primeiro lugar. Porque é o que eu falo com os colaboradores. Gente, eu não sou patrão, o Érico não é patrão, nem a Flávia é patroa. Quem que é o patrão nosso? É o nosso cliente. Ele que paga o nosso salário. Então, se você tratar mal o seu cliente, ele vai para o outro patrão. Ele vai parar de trazer salário para nós e vai levar salário para outro, para quem trata melhor. Então, é prioridade tratar bem o cliente, né, hábil, a tempo, entendeu? Escutar o cliente. A gente tá investindo em pós-venda, a gente quer contratar. Tá desafiador contratar, né? Tá numa fase difícil, né? Então, assim, a gente está buscando uma pessoa para fazer um pós-venda. Eu falei que a meta da Minas Filtros é ter um pós-venda igual a Toyota. E quem compra carro da Toyota, né? É muito difícil largar. Por quê? Principalmente quando você compra zero, né? O atendimento lá é fora da curva. Todo mundo pergunta quem tem Toyota. Quem tá me escutando aí que tem um carro, comprou um carro zero na Toyota. É diferenciado. Então, assim, eu quero isso para Minas Filtros. Entendendo? Eu quero isso no atendimento e eu quero isso também com os colaboradores. Pessoas que estão ali loucas querendo trabalhar no grupo Minas Filtros. E isso a gente vai alcançar, é minha meta. E isso me fez lembrar, Wagner, de uma palavra que você sempre usa, que é servir. Servir. Servir ao cliente. Eu li um livro há uns anos atrás, que é um autor norte-americano, é John Maxwell, o nome dele, e o livro dele é Você Nasceu para Liderar. Lá tem um capítulo específico que fala do líder servil. Porque muitas pessoas têm assim, eu vou chegar num certo patamar e vou colocar a turma para trabalhar para mim, ou seja, vai produzir o resultado e eu vou ficar aqui curtindo o resultado. E não, essa visão que você passa e que a gente tem, nós estamos aqui para servir os colaboradores e servir principalmente os clientes. O intuito é o quê? É a satisfação deles. Isso é um valor que nós temos. Então, assim, se a gente vai contratar uma pessoa, a gente vai ver que ela não tem esse valor de servir, de ajudar, entendeu? De se doar ali para a empresa 100%, a gente não contrata. Porque o mestre nosso ensinou. E ele fala, é melhor servir do que ser servido. Jesus, né, se prostrou lá diante os 12 apóstolos e foi fazer o quê? Lavar os pés dos apóstolos. Tá entendendo? O que ele estava fazendo aqui? Se humilhando e se servindo. Não, mas que isso? O senhor vai me lavar meu pé? Não, tem que ser assim. O líder tem que servir. Se o líder não servir, entendeu? Não rompe, não funciona. É a grande diferença do líder pro chefe, né? Porque o líder é aquele que, assim, que vai fazer as pessoas crescerem, né? Justo. E vai crescer com o resultado dos outros, né? Então, se você consegue fazer qualquer um crescer... tem um case de sucesso, né? Tem um case muito grande. O Érico é o nosso case de sucesso da Minas Filtro. O Érico entrou na área de direito, né, para ser
trabalhar na área jurídica nossa lá, que a gente precisava de arrumar internamente lá, né, o regimento interno da empresa, algumas coisas. Deveres, né, que a gente tinha bem estruturado. Então, o Érico entrou e fez todo o trabalho em 3 meses. Depois de 3 meses, não tinha serviço nenhum mais pra mim, pra ele fazer. Eu falei, Wagner. Mas você já tava intencionado. Eu fingi que não sabia, você fingiu que eu não Eu sabia. não pode mostrar muito assim, né? Hoje é difícil, é igual, né? Entendeu? E é muito gostoso a gente ver o crescimento do funcionário, que a gente fala que, assim, eu quero estar bem, mas eu quero que todos os meus funcionários estejam bem. Porque eles estando bem, eu estou bem, né? E o Érico, não, ele abraçou. E, assim, mas o Wagner, assim... A gente acompanhou o crescimento do Érico, né, Wagner, em tudo ele abraçou, fez, Focado, aconteceu, disciplinado, honesto, reto. Então, assim, a gente fala isso muito mesmo. Ele começou na área jurídica, passou para a área de vendas, depois foi para supervisor, depois foi gerente e hoje ele é diretor, né? Então, assim, eu e a Flávia, nós não vamos tocar o grupo sozinho. A gente precisa de pessoas. E pessoas que têm os mesmos valores. E o Érico tem o mesmo valor que nós, né? Sem tirar nem pôr, é certinho, né? Então eu falei assim, esse cara é o cara para estar do nosso lado, esse é o cara para ser o nosso sócio, né? E nós temos essa visão, sabe? A gente quer ajudar as pessoas, mas as pessoas têm que estar, né, engajada e tem que fazer mais do que o combinado, que é as 16 leis do triunfo, né, de Napoleão Hill, né? Uma delas é o quê? Fazer mais do que o combinado. Entendeu? É se doar mais. Então, assim, o Érico sempre fez mais combinado. E é um cara que se vira nos 30. Né? O empresário, ele tem que saber se virar nos 30. Porque não tem pra quem ele correr. Nossa, eu não sei fazer isso e tal, como é que eu vou fazer? Véi, se vira nos 30. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem isso, né? Todo empresário tem. Então, o Érico tem isso. O Érico se virou. Eu virei pro Érico e falei assim, Érico, ó, eu tô com a empresa lá em Nova Serrana. A gente ia fechar a empresa, né, Wagner? Porque sim, a gente tava abriu faturamento baixo, o faturamento estava baixo. Eu Como a gente estava aqui, muito lá. na loja de Minas, não estava conseguindo atender Nova Serrana. As duas. Tinha 3, eu tinha a fábrica, né, nessa época. Você tinha a fábrica, eu tinha a loja de Minas e Nova Serrana. Eu tava ficando louco, né? Que eu precisava de um cara para tocar o negócio lá em Nova Serrana. Tava faturando pouco. Aí, e foi na época da pandemia, né, Érico? Foi. Wagner só jogar no bomba chumbo grosso. Ele não sei se você vai lembrar, mas a primeira reunião da Minas Filtros que eu participei logo após a gente ter ingressado, numa segunda-feira, a gente tem essa praxe, toda segunda reúne a equipe, tem lá momento de educação, entre várias outras coisas. O Wagner pediu para eu me apresentar, eu me apresentei, e depois ele virou e falou assim, foi Deus que colocou esse rapaz aí no meu caminho para me ajudar. Eu peguei aquilo e falei assim, nossa, mas eu nem entrei, ele já tá jogando essa responsa no meu colo. Mas é igual, a gente tem que Mas você já tava vendendo bem, eu já tava performando bem, Não, mas né? isso que eu tô falando é na primeira reunião quando eu entrei. De purificador de água, Isso. pra você começar a vender, né? Como sócio. Uhum. Essa questão lá de Nova Serrana, eu lembro que a gente chegou a conversar. A pandemia no início foi um desafio, assim, bem surreal, que a gente não sabia o que ia acontecer. E logo depois de 1 mês e meio que tinha reaberto as lojas, foi quando o Wagner chegou, conversou comigo. Eu pensei, falei assim, nossa, mas aquele pensamento às vezes que limita a gente. Eu tenho a carteira ali, eu tenho os direitos trabalhistas, mas do outro lado, falei assim, mas eu já conheço muito do que tem aqui. E eu tenho uma coisa comigo que eu não aceito a derrota. Desde pequeno. Eu virava pro espelho e falei assim, apontava pro espelho e falava assim, você não nasceu para ser derrotado. É uma coisa que eu tenho, eu quero ganhar. Claro, com os valores. Eu cheguei para minha esposa, na época era noiva, contei para ela, ela virou para mim e falou assim, qual o motivo que você tem para descartar? Ela já me deu a resposta. Outro dia eu falei assim, vamos lá. E com muito trabalho e a ajuda de todos, porque quando é uma empresa não tem eu, tem nós. Tem nós, toda uma equipe. E Nova Serrana começou voando e tá voando, graças a Deus. 5 vezes mais faturamento. Nossa, sensacional, hein?
Ele multiplicou 5 vezes E mais. uma coisa, você falou várias coisas aqui né, que eu fiquei assim, encantado. Uma delas que eu observo muito é que sempre do lado de um grande homem tem uma grande mulher, né? Eu ia falar isso. Esse comentário da sua esposa chegar e te dar essa validade, porque assim, quando a gente tá para tomar uma decisão, né, nós homens, nós olhamos lá do financeiro e a decisão do que você vai tomar. Quando a gente tem filho, mais ainda, né? Falando, agora eu tô decidindo pelo meu filho, né? Então, e aí quando a Peso pessoa maior. chega e te dá esse empurrão, essa validada, a gente fica, né, assim, mais, Sim. a gente acredita mais, né? E no caso de vocês dois também é outra prova disso, né? Lá atrás a Flávia também falou, né, um sim para a empresa, depois um sim para o casamento, e acaba que vocês vão comemorar quase que sempre aí, né? É. Aniversário de empresa, aniversário de casamento também, né? Que é muito próximo, né? E agora, se lá atrás já começasse, não, Wagner, não faço não, isso não é pra você não sei o que, começasse a falar, de repente, assim, toda aquela energia que você tava ali ia entrar num momento, assim... Mas eu falo muito que, assim, o Wagner foi um presente de Deus na minha vida. Porque ele me empurra pra frente. Então, eu sempre falo, não, eu tenho essa vantagem. Aqui então, vamos, eu vou te ajudar. E ele sempre me empurrou pra frente, né? Porque quando começou a Minas Filtro, ele foi mandado embora da empresa, nós faltava o quê? 1 mês pra casar? 1 mês. 1 mês Boa. pra casar. Eu trabalhava na empresa, eu ganhava bem lá. Eu fui chamado 2 vezes pelo diretor da empresa. Uma pra me ser elogiado. O diretor da empresa vai e te chama. Você, ixi, é problema, né? Você fica com medo, né? Primeira vez ele chamou pra me elogiar. Eu era o vendedor que mais dava lucro pra empresa. Eu troquei ele. Falei, você tá louco, Nelson? E eu dar mais lucro do que o Arlindo? O Arlindo vende 25 carros, eu vendo só 15. Ele virou pra mim e falou assim, nessas palavras assim, você vende só com gordura. Você traz lucro pra empresa. Oh, beleza, tal, parabéns, obrigado. Depois ele elogiou, porque eu era o vendedor que mais vendia Ducato. Né? Então, eu acho que aquilo ali, assim, criou um pouco de, eu percebi, né, de ciúme, sabe? Da liderança. Aonde precisava de acontecer isso. O que eu falo que aquele meu líder daquela concessionária ali foi usado por Deus. Porque Hilder, se você não tivesse mandado eu embora, talvez a gente estaria lá até hoje, né, Flávio? Eu estaria lá Porque na até época hoje. ele ganhava muito bem. Muito bem. Ele Muito empurrou a bem. vaquinha. Empurrou a vaquinha. Sabe a história da vaquinha? Sei, aquela é fantástica, É né? fantástica. Eu sou Mas maravilhado. resume pra gente aqui que vale a pena pra Vou contar essa história da contextualizar. vaquinha. Né? É o seguinte, né? Tinha um ancião, né? Um pastor, né? Com seus liderados e saiu para pregar, né? Saiu para pregar aí nos povoados. Um povo antigamente muito humilde, muito, né? Sem condição financeira, e foi pregar na roça, né? Chegou lá, encontrou uma família, mas muito humilde, muito simples. Pobre, mas pobre mesmo. E geralmente os pastores têm costume de dormir na casa da pessoa. Nesse dia lá, não tinha mal de comer. Né? E aí eles foram contar a história, que eles têm uma vaquinha, e só essa vaquinha que dava o sustento para eles lá. Não tinha mais outra coisa. A vaquinha, eles vendiam o leite, compravam um arroz, um feijão, alguma coisinha assim, para se manter. Lá com a meninada, o marido e a esposa, lá naquele sertão brabo. Aí eles fizeram oração lá, pregaram para ele e falaram, olha, não tem gente de ficar aqui, vamos embora, gente, vamos embora. Juntou ele, os discípulos foram embora. Só que o ancião virou e falou assim, nós temos que achar essa vaquinha. Mas pra quê? Não, vão achar essa vaquinha. Aí achou a vaquinha lá no meio do sertão lá. Falei assim, agora? Falei, tá vendo aquele abismo ali? Falei, tô, mestre. Vão tocar essa vaquinha pro abismo. Mas o senhor tá louco? Vão tocar pro abismo. Mas não vai matar a vaquinha. É pra matar a vaca. E o mestre foi com os discípulos, os discípulos muito submissos, não questionou nem nada, empurrou a vaquinha e matou a vaquinha. Passou 20 anos isso. O mestre tinha morrido e o discípulo continuou no trabalho. E falei, gente, vamos voltar lá naquela família que a gente visitou há 20 anos atrás. Nossa, nós temos que procurar saber a história deles lá, o que aconteceu. Chegou lá, não tinha aquela família mais pobre. Tinha uma mansão, tinha piscina, tinha Hilux, né? Tinha a casa bonita, aquela fazenda maravilhosa. Nossa, algum fazendeiro veio que comprou. Aí chegou, começou a contar a história. O que aconteceu que aquela família estava aqui, uma família humilde, pobre, a gente veio cá, evangelizou eles aqui e tal. E eles tinham uma vaquinha, vivia só daquela vaquinha. Isso, aconteceu que a nossa vaquinha sofreu um acidente, ela caiu num precipício e ela morreu. E a gente teve que, né, dar os pulos. A gente foi para a cidade, eu, minha esposa, meus filhos, e a gente começou a prosperar lá. Tá? Então, assim, é nessa hora que Deus puxou o meu tapete na Pavep.
peso, a liderança lá, eu falo que foi usada por Deus para puxar meu tapete, né? E matou aquela minha vaca ali. E veio eu ter, né, investir, né, Eu e dedicar. lembro que na hora que aconteceu isso, o Wagner veio, né, preocupado, nós 1 mês para casar, e eu vim de uma família muito humilde, quem pagou o casamento foi o Wagner. Além de tudo, ele tinha que pagar as coisas do casamento, né? É. Aí eu fui e falei assim, o Wagner, assim... Aí ele falou assim, mas Flávio, eu não tenho preguiça. Eu falei assim, mas você não tem preguiça não, Wagner. Vamos correr atrás. E ele já tinha no coração dele o ponto onde que seria a loja, né, Wagner? No desenho Vou contar isso aí. direitinho. Foi o seguinte, quando o gerente da empresa mandou embora, Hilda, imagina você ganhando aí, eu ganhava 10 salários mínimos, no mínimo, na época. Eu ganhava 10 salários mínimos. Eu não tenho faculdade, viu, gente? Comecei a fazer bacharel em teologia lá, mas não é uma universidade, uma faculdade, né? Aí você ganhando 10 salários mínimos, tá ganhando mais que gerente de banco, certo? Né? E Um salário vendedor muito bom, ganha. Nossa, você tá louco, né? Aí, faltando 1 mês pra você casar, você é estabilizado, Kilder. Aí vai e o gerente chama você no canto, espera dar no dia 31 de junho de 2008. E me chamou no canto. O Wagner vai embora, não. Uns 3 minutos antes das 18 horas. Eu preciso falar com você. Eu falei, nossa, que problema, né? Gerente querendo falar comigo nesse horário. Chamou no canto lá. Ô Wagner, você viu que teve outro vendedor aí, o vendedor, né, que tem mais de 10 anos que trabalha com carro aqui para mim, tem um network muito grande, conhece muito de carro, ele veio trazer o currículo, falei, vi, sim senhor. Pois então, ele trouxe o currículo daqui, a gente precisou de contratar ele. Infelizmente, você é o mais novato no quadro de funcionário. A gente resolveu desligar você do quadro de funcionário. Imagina, Kilda. Não. Passou um filme na minha cabeça. Quando ele tava falando isso, tava passando um filme na minha cabeça. Né, que eu tinha um casamento, eu tava estabilizado, eu ia casar, trouxe a Flávia lá de Papagaios pra cá, entendeu? Tirar lá da terra dela natal lá, que também eu matei a vaquinha dela também. Da família inteira. Matei a vaquinha da família inteira. Da família inteira. Porque... Você já conhecia essa história da vaquinha já? não, foi Meu depois. cérebro já conhecia ou conheceu depois? Foi depois que eu Foi conheci, depois, né? daí Eu você fui entendeu, assimilando, né? eu fui entendendo. Mas eu matei a vaquinha dela, depois nós vamos contar essa história. Aí o que aconteceu? Só que aí me veio, parece que o Espírito do Senhor veio começar a falar no meu coração na hora. Falou assim, você é honesto, falou desse jeito assim, como se fosse hoje, você é honesto, você é trabalhador, você é direito, você não tem preguiça e eu tô contigo. E quanto maior a luta, maior a vitória. Essas 6 coisas ele me falou no meu coração na hora. Aí enchi o pulmão assim, igual pombo, sabe? Fiquei forte, né? E cheguei alegre, sorriso alegre, peguei na mão do meu gerente, muito obrigado pela oportunidade que você me deu. Eu aprendi muito aqui. Mas escreve uma coisa que eu tô te falando. Eu sou honesto, sou trabalhador, sou direito. Não tenho medo. Sirvo um Deus fiel. E quanto maior a luta, maior a vitória. Se tá acontecendo isso comigo, se eu me mandar embora aqui hoje, é que Deus tem uma coisa muito maior pra mim. Muito grande. Não, com certeza. Você é um cara trabalhador, você é direito e papapá. Botei o pé no piso lá da concessionária, peguei e liguei pro gerente na hora. Agora você vai ver o que é vestir a camisa dessa empresa. A esposa minha que chorava. Sabe por que ela chorava? Eu chegava em casa às 11 horas da noite. Eu pegava 8 horas da manhã, ia até 11 horas, meia-noite. Eu falei assim, amor, se até meia-noite eu não chegar em casa, aí você pode preocupar. Mas antes da meia-noite eu tô em casa. Eu chorava, porque eu tô saindo de Papagaio sozinha. Eu ficava sozinha, né? Não conhecia Casada. ninguém de Pará de Minas. Entendeu? Só conhecia ele. Eu chegava em casa todo dia, 10 horas. Eu vim de uma família grande. Né? Nós somos 4 filhos. Eu sou a mais velha. Aí, de repente, eu tive na casa sozinha. Aí eu chorava, né? Chorei muito. Depois a gente quer até, sabe, marcar, da gente contar um pouquinho o que é trabalhar com cônjuge. Isso é um negócio legal que quebra um experiência. tabu, né? Que muitas pessoas falam que não tem jeito. Ah, não, não A chama gente só tem uma amiga sócio. nossa que fala. Tem muita gente que fala isso, né? Não chama pra sócio, não, porque não dá certo. Ah, porque não desliga. Mas eu já entrevistei várias outras pessoas, né, que tem essa situação, que empreende junto e que tem muito resultado. E eu vejo que dá muito Eu resultado. acho que né? o propósito meu e do Wagner de vida é muito parecido. Então, Tem assim, que ser, senão não adianta. então sempre dá certo. Se né? tem o mesmo objetivo, não tem como Foca, dar errado.
Agora sim, tem um negócio muito legal também, Wagner, uma coisa que eu divirto muito. Né? Eu, por exemplo, eu tenho 24 anos de empresa, então também já passei por muitas situações de certos e errados, né? Pra mim, vou te falar, a pior coisa que tem pra mim é desligar alguém. Desligamento, né? Ter que desligar, demitido, né? seja qualquer que seja o motivo. Mesmo que a pessoa fez uma coisa de errado, pra mim é péssimo. Assim, eu fico com o mesmo, meu fica ruim. Mas quando a gente acerta, né, uma contratação, igual o caso do Érico, não que você olha pra pessoa, você fala assim, porque eu pelo menos sou assim, eu olho pra pessoa e falo assim, não, aquele ali vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente chega a ter umas expectativas, né? E mesmo que a pessoa não ficou na empresa, né? O Érico aqui, ele tá na empresa, ele tá crescendo com o grupo, né? Eu tenho projetos maiores para ele ainda, né? Já comentei para ele aqui. Pessoas também que passaram na Minas Filtro e cresceu. É legal demais ver isso, né? Surreal. Né? Não sei se você ouviu falar no João Marcos. Ele vende curso na internet. Ah, só eu já ouvi falar assim. Então, o João Não Marcos... sei se foi o Alexandre que falou, teve umas duas pessoas de Pará de Minas que falou É na comigo. mesma época. E ele o João- começou O de João menor, Marcos, ele né? começou comigo de menor aprendiz. Né? E ele participava das reuniões nossas, treinamento de venda, ele fazia gravação, ele fazia vídeo, ele abriu o nosso canal, ajudou o nosso canal no YouTube, no Mercado Livre. E hoje o cara deu um boom. Ele mora no Alphaville, lá em Barueri, São Paulo. Ele ganha mais de 5 milhões por mês vendendo curso na internet. Ele desenvolveu como vender na internet. Entendeu? Então, assim, e ele falou, né, num dos biografias, contando a história dele, a vida dele, ele falou da Minas Filtro, ele falou de nós, né? Então, o bacana é o legado que a gente deixa também. As pessoas que a gente deixa um pouquinho da nossa história, a gente leva um pouquinho da nossa experiência, né, para as pessoas lá fora e as pessoas crescem. Isso é muito gostoso também, né? E aí a sua vaquinha, Érico? Você já identificou aí a hora que ela caiu? Eu já passei por tantas, assim, adaptações que o da Minas Filtros, na verdade, quando o Rodrigo me convidou para poder ir lá ver, eu não queria, de forma alguma. Porque eu tinha uma visão externa do que é a área comercial. Ah, vendedor vai ficar me abordando ali. Eu tinha essa visão. Eu não consigo fazer isso. Pensava dessa forma. Mas quando eu entrei, antes da gente fazer a primeira entrevista, eu falei assim, por que não? É algo que eu não conheço. Como que eu já vou ter uma concepção de algo que eu ainda não conheço? Pré-julgamento, né? Eu vou lá Ser humano. conhecer. Eu sei que eu entrei no carro com o Wagner, ele fez várias perguntas que esse cara tá me testando. Falei, tá me testando, tá me entrevistando aqui, lembro até do trajeto. E a questão toda foi eu ter me aberto para poder receber o que a empresa tinha para me ofertar. Porque muitas vezes com os bloqueios mentais que a gente tem, você já descarta aquela possibilidade. No meu caso, não, eu entrei de peito aberto e fui vendo o que era realmente trabalhar nessa área. E hoje, com meus 38 anos, eu falo assim, nossa, gente, eu devia ter entrado muito antes do que eu entrei. Mas eu sempre acredito nisso. A gente está onde tem que estar. E tudo que acontece na nossa vida, muitas vezes a gente pensa assim, isso aqui não foi tão válido. É válido. Talvez para o momento atual não, mas lá na frente a gente vai ver que... É o preparo de Deus. A gente não vê sentido naquele momento. Né? A gente não vê. E essa questão dos dois, que é tão debatido, fala assim, mas como que um casal pode viver assim? A gente pega muita história, normalmente lá dos nossos avós, que não tinham tanto conhecimento científico, né? mas tinham conhecimento assim, empírico, da experiência mesmo. Meu avô falava, meu filho, uma relação entre homem e mulher ou entre a empresa é como o cabo de guerra. Lembra disso na escola? Se tiver um puxando para cada lado, ou um derruba o outro, ou parte o cabo e os dois caem. Mas se tiver os dois puxando para o mesmo lado, arrasta o que tiver lá. Então, a questão dos dois que a gente vê é isso. Eles pensam iguais? Ninguém pensa igual. Mas o objetivo é o mesmo. É a questão que o Wagner falou. A empresa hoje tem essa cultura de agregar pessoas que tenham o mesmo objetivo. E qual é o objetivo? De crescimento. E de ficar feliz quando vê que as pessoas, o caso do João, e até dele reconhecer, dele falar lá no Instagram dele, eu lembro de fulano, ele posta foto, essa coisa. Isso é muito, muito gratificante, né? E acaba sendo a grande responsabilidade da gente como empresário, né? Porque
chega uma pessoa na sua empresa ali, dependendo da forma que a gente conduz ela ali, ela pode ir para um lado, pode crescer, né? Provavelmente, você falou algumas coisas para ele ali no comercial ali, que fez com que ele enxergasse um mundo diferente, acreditasse mais nele, acreditasse em crescimento, e dali deslanchou, né? E eu acho que uma coisa muito legal também que você falou aqui, que muitas pessoas têm preconceito com a melhor profissão que eu acho, que é de vendedor. Porque assim, vendedor, comercial, né? Mas, cara, o coração, o pulmão, tudo da empresa é venda. vendas. Se para de vender, vai quebrar. Nós vimos isso na pandemia. Sim. Você tem indústria. A indústria produzia, ninguém tá vendendo. O que ia fazer com tudo aquilo ali? Então, assim, a venda coração. é o coração da empresa, né? Então, quanto mais a gente entender desse processo, né? E não adianta, o empresário que não quiser vender, ele não vai poder mexer com o negócio. Que tipo de negócio vai mexer sem venda? Seu pai lá trabalhar com caminhão lá, você para de vender serviço. Acabou. Toda profissão é uma venda. É uma venda. O médico vende o conhecimento, a habilidade. Advogado. Um jogador de futebol vende entretenimento. Sim. Todos nós estamos vendendo alguma Todo coisa. dia. Ou produto ou serviço. Quem está na área comercial, vamos puxar para o nosso lado, está na frente. E já conhece as ferramentas assim. E o mais importante é a gente sempre manter o foco. Porque o que está externo a gente não tem como controlar. Como o caso da pandemia que você disse. Lembro do início da pandemia, Flávia chorando lá na sala, desesperada. Eu passava, doida. olhava, ela chorava. Porque, engraçado, lá na loja é muito bem dividido, né? Eu sou financeiro, o Wagner comercial e o Érico comercial. Aí quando a gente debateu com a pandemia, aí a gente ficou com medo, todo mundo foi pra roça, né? Quando eu cheguei na roça, eu falei assim, gente, e as contas? Como é que vai fazer com as contas? A conta veio também? Aí eu falei, Wagner do céu, vamos embora trabalhar, porque tem que pagar as contas. Porque o governo não fez 2 nada dias pra só, gente. A gente ficou lá só 2 dias, os meninos ficou no sítio com a minha mãe, e a gente ia e voltava todo Tinha que acabar de dia trocar apartamento pra no sítio. trabalhar. É. Morando no sítio. E você sabe que Presença. um grande desafogo nosso naquela época foi Divinópolis. Foi. Porque a gente começou a vir aqui na TV falar dos purificadores sem rota, assim, sem o cliente agendado. Vinha aqui, divulgava na TV, esperava o telefone tocar, os clientes ligavam, a gente Nós ia ia lá, lá cada visitava. dia era, um dia o Wagner vinha, um dia eu vim, e a gente foi adaptando, e aquilo ali foi um desafio que a gente superou com... Respeitando também, né? Sim, Com álcool, gel, máscara. sim. com E a todas gente as mãos. aprendeu Mas a gente muito, porque moldou muito a gente o nosso jeito de mudou trabalhar. e a gente aprendeu a vender na internet. E foi a época né? que a gente mais ganhou dinheiro. Porque o que se divulgava? Quem conseguia aumentar a imunidade, né? O risco é menor. E água alcalina e gás ozônio é comprovado, aumenta a imunidade. Né? A água que tem o magnésio é o mineral da vida. Tem o cálcio e tem o potássio, que tem esses minerais que libera no nosso refil. Então, se você ingere esses minerais, você está aumentando sua imunidade. Nós começamos a bater nessa tecla. Vendeu demais. Não. E foi aonde nós nos descobrimos mais ainda vender pela internet, né, Flávio? Não, teve um mês que quem pagou as contas nossas foi o Mercado Livre, porque não estava vendendo na loja. Os funcionários não queriam ir trabalhar porque estava todo mundo com medo. Mas o Wagner não podia parar, as contas não paravam. Eu tinha que pagar funcionário, tinha que pagar todo. Imagina se fosse só eu. Eu falo que Deus é tão bom que foi preparando o Mercado Livre. Quando veio o boom, nosso Mercado Livre estava bem estruturado. Ele bancou a gente. Então a gente conseguiu passar a etapa, né? Que foi, quer ver, o faturamento nosso na pandemia, teve um mês que 70% foi do Mercado Livre. Então, Né? a gente nos salvou, né? Então, assim, a gente passa algumas dificuldades, mas sempre tem o refúgio, né? Sempre tem a escapatória, né? E 1000 cairão à minha direita e 10.000 à esquerda, e nós não seremos atingidos. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa fé, né? E trabalhar, e fazer o seu trabalho, né? Sempre fazer mais que o combinado, sempre fazer com excelência, que eu falo com o meu menino. Né? Eu tenho um menino de 11 anos, Davi, tudo que você for fazer na sua vida, não faça mais ou menos. Faça o melhor. Tá entendendo? Eu tenho um detalhe, eu sou um pouco perfeccionista, não gosto de nada torto, né? Quando eu vou fazer academia lá, eu chego e coloco o colchão lá. Se o colchãozinho tá torto, eu vou conserto ele. Sabe? Mas eu não sou aquele cara chato, não. Então,
eu gosto de perfeição. Eu falei, você vai instalar um purificador na casa do cliente? Instala, mas de uma forma que fica bonito, cara. Esconde os cabos, esconde a mangueira, entendeu? Porque aquilo ali, ó, é a propaganda nossa. E você tá mexendo na casa do cliente, dentro da cozinha. Então, você colocar esse produto lá bonito, bem instalado, né? Vai dar quietinho na cozinha da pessoa. Então, sempre tem que ter esse detalhe aí, né? A gente preocupar e fazer sempre o melhor, né? O meu avô falava muito isso. Ele chamava os netos de filho. Falava assim, meu filho, se não for para fazer bem feito, não encoste a mão. Eu lembro assim como se fosse hoje. Ele já é falecido. Mas dos ensinamentos, né? Desse pessoal mais antigo que traz pra gente, quando a gente pega isso, como que fortalece essa questão. Até da gente entender isso como profissional. Aquilo que a gente falou anteriormente, é só um mecanismo para eu trocar o meu tempo pelo salário? Não. O que eu quero ser como profissional? Como que eu quero que as pessoas me enxergam a empresa? Eu penso muito nisso. Eu ainda estou novo. O Érico lá com 120 anos, eu tomar água alcalina com ozônio, Chega lá tranquilo. O Érico com 120 anos, igual o Stallone, vai chegar e falar assim... Aquaman com 120 anos. O Aquaman com a cabeça raspada. Fala assim, o que eu tô deixando de legado para minha família e para as pessoas? Como que as pessoas vão falar assim, não, o Érico, ele veio aqui, ele fez isso, deixou isso. Eu me questiono muito sobre essas coisas e falo, eu não vim aqui, vocês, nem ninguém veio aqui para passear. A gente veio aqui com propósito, para poder se doar e fazer uma mudança positiva, é claro. E eu vejo que o trabalho e o lado profissional é a maior ferramenta de desenvolvimento humano que nós temos. É só a gente ter esse olhar para ele. Esse olhar cuidadoso que o Wagner está falando. Olha, eu vou chegar lá, eu vou só colocar o purificador, sair, peguei o pagamento. Não, eu entrei na cozinha, a cozinha é a intimidade da casa das pessoas, é ali que você reúne sua família para, né, jantar, alguma coisa assim. Então, eu tenho que ter um cuidado com a intimidade da casa das pessoas. E quando você coloca isso na prática, automaticamente muitos clientes eles percebem isso. Olha, esse profissional aqui, ele é diferente. Olha o zelo que ele tem aqui com a minha casa, com o meu produto. E aí você ganha não só um divulgador, você ganha um embaixador. Ele te defende a sua empresa até o último ponto. Assim, é muito claro pra gente ver, né? Quem gosta de avaliar as coisas, né? Vendo os valores claros, né? Você falando do perfeccionismo que você tem isso aí, o Érico falando dos valores do avô dele, você vê que bate, né? E outra coisa que você falou legal é a questão que vira líder é aquele que vai além do combinado, né? Então, assim, toda vez que você vê a pessoa fazendo além do combinado, é aquela pessoa que a gente fica ali no radar, né? Peraí, eu posso investir um pouco mais ali, eu posso puxar um pouco ali. E tá chegando onde que chegou, né? A relação de vocês aí, com projetos novos aí pela frente aí. E eu acho que isso é muito legal, né, cara? A gente ter esse crescimento, né? E eu sei uma dica, assim, para aqueles que estão escutando aqui, que são colaboradores, né, não são empresários, não são donos, né, da sua própria empresa. Não preocupe com dinheiro, não. Né? Preocupem em fazer o melhor. Sempre fazer o melhor. E sempre fazer mais do que o combinado. E se você estiver numa empresa, o seu patrão não te reconhecer, você pode ter certeza que Deus vai preparar uma empresa onde você vai ser reconhecido e você vai crescer. Entendendo? Então, assim, quem busca sempre o dinheiro foge. Então, a pessoa tem que fazer as coisas por prazer. O dinheiro é a consequência. Né? Então, faça mais que o combinado sempre, sem preocupar, né, com o retorno ali. Eu tô fazendo para aquela pessoa ali, mas será que ela não preocupa com isso não? Se aquela pessoa não te reconhecer, talvez você atende um outro empresário, chega ali e vê o seu atendimento VIP. Vê que você tá... Opa, vem cá, eu preciso de um cara igual você na minha empresa. Alguém vai ver. Alguém vai ver. Entendeu? Então, não preocupa. Faça sempre mais que o combinado. E uma coisa também, que eu queria passar uma dica aqui, para quem quer começar um negócio, quem quer abrir sua própria empresa. Se você está mudando de profissão, e quando os vendedores eles entram lá para trabalhar no grupo Minas Filtro, trabalhar com a gente lá,
Talvez alguns venham igual do Érico, assim, de um negócio que não tem nada a ver com vendas. Eu vejo que a pessoa tem um perfil, eu vejo que ela pode crescer na empresa. Sabe o que eu falo com ela, que eu termino de dar o treinamento, eu explico tudo pra ela? Tome cuidado com o matador de sonho. Eu vou falar aqui. Já. E o matador de Você já me sonho... contou isso uma vez também. Matador de sonho tá dentro da sua casa. Né? Então, assim, graças a Deus que o matador de sonho não foi minha esposa. Né? Ela é a videira do Salmo 128, ela edifica a minha casa. Né? Ela que é meu esteio lá na empresa. Né? Ela, o Érico, graças a Deus, né? Deus colocou ela na minha vida. A gente tem uma equipe muito boa, Tem, né, nossa, Wagner? fora da Graças a curva. Deus. Esse dia a gente tava comentando que mas o Wagner ora todo dia pedindo a Deus José. Você já ouviu a história de História de José na José, do Bíblia? Egito? Não. Nossa, depois você estuda, Eu vai vou te muito contar a história, não, que a pena. história é longa. Você vai pesquisar, você vai estudar na história de José. O Érico é Érico um pra nós é o José. José. É. Ah, eu Entendeu? vou pesquisar. É, Eu fico curioso, mas eu... Aí, José do Egito. E a Eu gente vou na fala fonte. que a gente quer funcionários José. E hoje a gente tem alguns lá na loja. Graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa, né, Wagner? Tem essa Esse história ali- também, né? Que eu falei que ela fala, pode ser José, pode ser Sadraque, pode ser Mesague e Abednego também. É. Também é outra história que tem, né? Então, Uhum. esses tipos de pessoas que estão lá, né, nas Sagradas Escrituras, são pessoas, né, que têm o coração voltado para Deus, são pessoas que fazem mais que o combinado, que não preocupa com as lutas. Deus me colocou no coração uma frase, né? Eu fiz um postzinho, não sei se foi o Renan fez para mim. É o seguinte: o que é uma luta? Muita gente passa muita luta, né? Você já passou muitas lutas? Quantos anos de empresa? 24. Quantas lutas você já passou? Foram Muitas, né? muitas, viu? Não é? Agora eu te falo uma coisa. A luta que você passou é igual halteres de academia. Quanto mais pesado o halter, Mais forte. mais forte você. Mais forte o músculo, é. Quanto maior a luta, mais forte você fica. O Vagão, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu vi um Reels esses dias que eu achei muito legal. E eu gosto mais de assistir aqueles Reels. Às vezes eu paro ali em alguns ali, principalmente aqueles de reflexão. E a pergunta lá, eu vou ter que modificar ela aqui, né? Porque aqui todo mundo bebe água com ozônio, então vai viver mais, né? Lá era assim, ó. Daqui 100 anos, ninguém vai estar aqui. Nenhum de nós aqui vai estar aqui daqui 100 anos. Só que aqui eu vou passar para 120 ou 150 por causa da aula, né? Por causa da saúde, né? Mas vamos supor aí 200 então, né? Do que 200 anos, nenhum de nós vai estar aqui, né? Essa mesa talvez não vai estar aqui mais, talvez esse prédio não vai estar aqui, né? E por aí vai. Vidros, talvez esse vidro vai estar aqui, vidro dura muito tempo e tal. Mas o que cada um de vocês aqui pensa em deixar, né? Que poderia durar mais do que 20 anos, mais do que 200 anos? É uma coisa que... Por exemplo, se eu vou, você, né, te interrompendo aqui, se eu vou te deixar um valor. Né, você já repetiu pelo menos um aqui, né? Se for fazer, não for fazer perfeito, né? Não pega pra fazer, né? Eu penso muito na questão de quando chegar esse momento, das pessoas que tiverem, fala assim, o Érico foi uma pessoa que me inspirou a ser melhor em algo na minha vida, seja no profissional, seja como pessoa, como filho, como marido, como irmão, algo que acrescentasse à minha vida, sim. Ele me inspirou. E aí eu vejo a questão do líder que a gente debateu aqui. Eu vejo que a figura do líder ele não está voltada para um cargo ou uma posição. O líder pode ser o sujeito que está hierarquicamente no nível 1 na empresa, mas ele inspira as outras pessoas. Eu tenho isso muito ardente dentro de mim, de conseguir inspirar as pessoas a serem um pouco melhores em alguma coisa, com algum exemplo que eu dou, assim, não de forma intencional, falo assim, faça dessa forma, mas a pessoa observa e fala assim, não, o Érico faz dessa forma, isso aqui vai me ajudar em algo, e isso para mim é muito forte. É muito bacana, viu? Realmente. Eu brinco muito lá na empresa que, assim, tu tem um propósito, né? Eu falo que o BAC foi um propósito. E eu quero que as pessoas me lembrem de mim que eu tive o meu propósito. Meu propósito de vida é o quê? Ser uma pessoa boa, servir o próximo, que eu acredito que eu sirvo. Eu tenho isso, né Wagner? Eu sirvo muito a minha família. Então é isso, é de ser uma pessoa, ensino muito os meus filhos, que a gente tem um casal,
né? A gente até fica o tempo inteiro afirmando com os meninos, gente, vamos ajudar a fazer o melhor, né? Então é isso que eu quero levar, né? As pessoas lembrar e quem sabe até 120 anos, eu acredito que eu não vou viver até os 120 anos não, Mulher mas, vive né? mais que homem. Tem esse detalhe. Então é isso. O que é o legado que eu gostaria de deixar, né? De as pessoas que passaram, né, junto comigo na Minas Filtros, junto comigo na minha vida, amigo meu, que vem aprender o quê? Né? A importância de servir. A importância de fazer mais que o combinado. E a importância de que sempre pensar positivo. Né? Que nem a Luana lá no dia, uma ex-colaboradora nossa, né, que foi despedir da gente, tudo chorando, né, pra mim, com a Flávia, nos abraçou, beijou e tal. Ela chegou e falou assim, Wagner, eu aprendi demais com você aqui. Muito. E vou levar pra vida inteira. Eu falo pra todo mundo, gente, o que eu tô ensinando ali não é só voltado para a área profissional, não. É em todas as áreas. Familiar, né, na área social, sua, tudo lá fora lá. Você vai levar pra sua vida inteira. Então, eu quero isso, sabe? É uma forma da gente servir. É uma forma da gente ajudar o próximo, né? Levando esses valores aí, ensinando o caminho, né? Que é o caminho correto aí. E dá certo, né? Show demais. Ó, a minha é muito parecida com a sua. Eu tenho assim, uma paixão em ver evolução, né? As pessoas evoluir. Então, é muito no sentido assim de deixar uma mensagem da pessoa acreditar nela. E eu acho que assim, cara, eu acho que a gente deveria pensar muito assim. A gente não sabe o que vem depois, a gente sempre tem várias expectativas, né? Cada um tem uma crença do que vem depois da nossa vida, né? Mas é um desperdício, né, cara? A gente ficar aqui sem aproveitar o melhor da vida, né? Sem curtir quem tá do lado, sem deixar uma mensagem boa. O Alexandre falou um negócio aqui fantástico, cara, né? Que podcast que eu participei com ele aqui, que é a obrigação do líder é no final do dia deixar o cara melhor. Né? Então, se eu sou líder de alguém e aquele cara ficou pior naquele dia, que a pessoa ficou mal, mulher, seja quem for liderado, colaborador, ficou pior, cara. Nós como líder, tem que estar meio derrotado, né? Agora, se essa pessoa terminou o dia bem e ainda ganha mais, né? Vamos falar do lado comercial, peraí, nós batemos nossa meta. Né? E não só em dinheiro, mas a pessoa aprendeu, né? Igual esse caso bonito demais, o colaborador sair agradecendo, deixar essa história positiva, né? Então eu acho que assim, passa muito sobre isso, né? De deixar assim, acreditar mais em cada um, né? Não desperdiçar, né? Não deixar a vida passar. Não, né? O Netflix é muito bom, mas tem que ser um pouquinho da nossa vida, né? O resto tem que ser ali realizando alguma coisa, conquistando o trabalho, né? E o tempo é algo que a gente valoriza pouco, mas outro dia eu ouvi uma frase que é assim, as pessoas falam, tempo é dinheiro, correto? Mas o dinheiro você recupera, e o tempo? Não. Muito mais do que dinheiro. Não o tempo que passou já era. Então vem na minha cabeça assim, entrega tudo que você tem para entregar. Daqui 2 minutos eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que dar tudo que eu tenho que dar agora. Tem intensidade nas coisas. Hoje eu falo isso, mas há muitos anos atrás eu não tinha essa intensidade nas coisas. Deve ter um motivo que me tornou ter essa mudança, mas é fazer o máximo que a gente pode com o tempo que a gente tem. Show demais. Agora outra pergunta, né, pra gente ir caminhando aqui pro final. Eu gosto sempre de pedir uma dica de ouro. Então, assim, eu gosto de pedir em 2 aspectos. Para que a pessoa, você dê uma dica já de ouro para quem estava começando a empresa. Ó, quem está começando, né, preocupe com isso. Mas imagina que a pessoa que começou e está naquela fase do perrengue, sabe? Assim, que começa, às vezes, passa uma dificuldade, né? Passa aqui um momento desafiador e com certeza você já passou alguns aí nesses 16 anos, né? Mas o que você aconselha para aquele empresário que está ouvindo e está passando aquele momento que pensa em desistir, pensa em largar e está passando aquelas provações no empreendedorismo? O que você fala para ele nesse momento? É que eu falei aqui. Quanto maior a luta, maior a vitória. Você já viu aquele desenho que tem 2 mineiros, não sei de estado de Minas Gerais, que mexe com mina. Minerador, que tá... Minerador. Aí ele tá cavando, e chega quase perto do diamante. Ele vira pra trás e volta. Eu vi essa história, foi essa semana contando sobre essa história. Que aí o cara tava perto do diamante lá, ele sabia que lá, ouviu falar e pesquisas que lá tem diamante. Aí ele voltou e na loja que ele foi
comprar as ferramentas tudo e foi vendeu de graça, quase de graça pro cara. E falou assim, não, cansei, eu trabalhei, eu furei demais, não consegui. O cara da empresa falou assim, eu vou tentar. E foi lá, cavou e descobriu o diamante. Então, assim, não desistir. Pessoas fracas desistem nas primeiras lutas. Mas se você quiser ser empresário, se quiser empreender, não é para fraco. Empreender, ser empresário, é só para os fortes. Então, nunca desista. Nunca desista. Porque é o que eu falei. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Quanto maior o halter da academia, quanto mais peso tiver, mais forte você fica. Então, persevere e continue fazendo mais que o combinado. Se você está fazendo mais que o combinado, se você está se trabalhando honestamente, dignamente, entregando um excelente serviço, um excelente produto, o resultado você está plantando. Então a colheita é certa. Agora, se você estiver trabalhando, enganando os outros, amocegando, indo para casa, deixando o serviço em cima do seu colaborador, não tá nem aí, fracasso na certa. Então, o negócio é o quê? É fazer mais que o combinado, né? Nunca desistir. E quanto maior a luta, maior a vitória. Eu falo que a gente tem que buscar pessoas, né? Pessoas que ajudam a gente. É um exemplo disso, né? Porque, assim, tem dia que o Wagner não tá bem e eu tô mais. Não, vamos pra, né? Tem dia que eu tô pra baixo e o Wagner anima. Então, assim, aí da mesma forma É bom que ande dois. Então é bom ter mais alguém, né? Não precisa ser um sócio, mas pode ser um funcionário, até mesmo sua esposa, igual o exemplo do Érico, da noiva dele lá, né? A gente precisa de pessoas que, às vezes a gente tá abaixo, que joga a gente para cima, né? Que ajuda a gente no caminho, que todo mundo tem um caminho, né? Vou reforçar aqui, né, Flávio? O que eu vejo o BNI? Né? Por que eu mergulhei no BNI, o Érico também já foi no BNI, e a Flávia? BNI mudou a Flávia. Literalmente. Ela é uma outra mulher, é outra cabeça. Mas por quê, gente? Porque existe um estudo científico que fala que você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Então o que a Flávia tá falando aqui, né, Flávia? Você tá querendo falar o seguinte, né? Seja do lado de pessoas boas. Porque na época que eu trabalhava, mas eu era mãe também, dona de casa. Então eu saía da empresa, eu tava onde? No clube com os meninos. Então você ouvia o quê? Era a mãe reclamando disso, mãe reclamando daquilo. Então quando eu fui pro BNI, minhas amizades mudaram um pouco. Então são mulheres empreendedoras que fazem isso, e aquilo ali vai te empoderando, né, Wagner? Então foi ideias, muito... Né? Crescendo. Assim, eu me transformei. Depois que eu fui no BNI, o BNI mudou minha vida também, cara. Impressionante. Também mudou minha vida, o modo de pensar, né? Foi impressionante. Eu te conheci lá, né? Foi, as coisas foi lá. Né? E assim, eu não tinha coragem de, né, participar de um podcast desse, assim, entendeu? Lá você tem que falar lá em 30 segundos, né? Tem que se ver em 30 segundos lá. Para 80, 100 pessoas lá. Então, e a gente aprende muito, né? Porque o tempo inteiro você tem que buscar estudar, porque você tem que cumprir, né? Então você desenvolve o tempo inteiro. Isso. Foi muito bom. E aí, Érico? Dê o seu máximo, que o resultado é inevitável. Dê o seu máximo todos os dias. Naquele filme A Procura da Felicidade, tem uma frase que fala assim: acorde todos os dias como se não fosse uma obrigação. Eu quero estar aqui. Dê o seu máximo, o resultado é inevitável. E uma outra que eu gosto bastante, que é foco e disciplina se sobrepõem à habilidade. Por quê? Porque o foco e a disciplina, ele é contínuo, ele é constante. Você tá animado, desanimado, ele tá ali, vai fazendo. A gente interiorizar isso, como o Wagner falou, a gente rompe qualquer muro. É isso aí, né, gente? Eu acredito demais nisso que você falou, né, das médias, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, eu acredito demais. E pratico isso também, porque assim, às vezes a gente tem que... Você falou uma coisa muito interessante, a questão do matador de sonho, né? Às vezes ele tá muito próximo, e às vezes a gente convive com essas pessoas. Às vezes, por exemplo, eu fiz a mentoria com o Robertinho Achique. Não sei se vocês conhecem sobre o Robertinho Achique, mas ele fala que a gente tem que ser o bobo do local, da mesa, do lugar que a gente vive.
Então, assim, quando a gente chega num lugar e a gente é o melhor, a gente não vai. Você não vai aprender nada. Você pode ensinar alguma coisa. Se você for humilde, talvez você ensina. Se você não for humilde, nem ensinar você vai conseguir ensinar. Mas se você chega num lugar que as pessoas sabem mais que você, e se é humilde para ouvir, para perguntar, a gente vai estar aprendendo. Né? Então, assim, todo dia. Hoje mesmo eu cheguei para um cliente, e conversando lá de MacBook, eu fui dar uma dica para ele me deu uma 5. Falei, mas cara, eu aprendi pra caramba aqui agora. Sabia que você era bom desde. Não sabia como que você fez isso aí. Eu podia simplesmente falar que eu já sabia. Não sei não como que é. Foi me explicou umas 5 coisas que eu não sabia. Né? Falei, não, cara, é bacana e a gente demais. Aprende muito com o cliente. Esses anos todos, o aprendizado que a gente tem com os clientes é algo fora da curva. Gigante, né? E a gente aprende muito, né? A gente tá discutindo isso em outro podcast. Tanto que a gente aprende com aquele cliente exigente. É um dos que mais ensina pra gente. Às vezes a gente sai no início e a gente fica com raiva do cliente e tal. Mas a gente parar pra pensar, esse cara tem muita razão, né? Tem muita coisa pra ensinar. Igual quando você chegou na empresa foi por quê? Pra criar processo, pra criar regras. A empresa no início ela não tem maturidade, então ela erra. Erra com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Aí lá do, sei lá, do centésimo cliente, vamos fazer um contrato pra gente colocar isso no papel. Aí que a empresa começa a ter maturidade, né? E às vezes facilmente você resolve isso aí, né? Com alguns processos, trazendo isso aí para um contrato, né? A visão do direito, eu acho que é muito legal para isso, né? Para criar ali umas regras para poder deixar uma empresa, né? Profissional, né? Eu acho que a questão é profissionalizar, né? É muito bacana conhecer a história de vocês de perto, né? Já conheci o produto, já conheci a água, já experimentei muita água. Faz uma diferença. Se eu fico uns dias, por exemplo, no sítio, já começa a dar a queimação, querendo pegar água de casa, dá diferença mesmo. Eu acho que vale a pena. Quem ainda não experimentou, às vezes fazer o teste, as pessoas são mais céticas, né? Vai lá e faz o teste e mostra, né? A gente tem lá nas empresas nossas, a gente compra uma garrafa de água mineral, deixa lá. A pessoa vê lá, a gente faz o teste na hora da água mineral, né, comparativo com a nossa água. E uma coisa que a gente sente muita diferença também quando a gente começa a usar mais a água é quando você pega um filtro que não tira o cloro, não retira o cloro. Mas você nota a gente sente aquele gosto de cloro, né, que a gente deixa de usar, né, ter esse paladar. Aí de repente, na hora que você toma, mas essa água tá diferente, aí você lembra, é o cloro que tá na água, né? Porque tem muitos produtos que você tem que ter para ter um parâmetro de comparação. Só depois que você tem, você sente falta. Como você vai lá pro sítio e falou, pô, aqui eu não tenho daquela água. E agora? Como é que eu faço? Vou voltar para casa? É só levar água lá pro sítio. E pra quem... vender mais um pra lá, né? Eu ia falar agora, pra quem trabalha com venda, sabe que tá dando sinal de compra. Já tá meio vendido, não tá? Aí já tá fechado. O pior é que a gente fica lembrando você toda hora, senhor. Bebendo água ruim, né? Na época da pandemia, mas eu tenho um amigo que tem um fio também, ele falou, cara, nós estamos assim acima da média, né? Porque nós temos um fio do Wagner, né? Que fio lá, na pandemia tem mais imunidade, né? Mas é isso aí, gente. Foi um prazer, uma honra conversar com vocês aqui, né? Deixar a porta aberta para vocês trazerem mais novidades, contar mais da história, a gente debater mais a importância aí, né, dos produtos, né? Falar de algum lançamento, né? De repente, de uma loja nova. Tá para chegar o lançamento aí de um produto novo que a gente está evoluindo, melhorando, né? Então, assim, ó, essa aí é a loja lá de Pará de Minas, né? A gente mudou 3 vezes de lugar. E a loja hoje já está no centro de Pará de Minas, né? Esse aí é o purificador de água alcalina, né? De água gelada e natural. Esse é de água alcalina com ozônio, né? Água natural e gelada. E a nossa butoeira aí é diferenciada, a única no Brasil que tem esse sistema de botão. Ele não corre o risco de queimar o gerador de ozônio, esquecer ligado, né? Esse é o carro-chefe. Esse aí é o que mais, o top mais de mais vendido, né? vendido. Essa é a loja de Nova Serrana, né? Que o Érico toca lá, trabalha lá, é diretor lá. Essa de Pará de Minas. Tem a loja de Divinópolis aqui também, né, na 1º de junho, com a Rio de Janeiro. E logo aqui no centro aqui de Divinópolis. Lá tem um negócio legal demais, que é aquela torneira, né, que o filtro é embutido ali na torneira da pia, né? Tem aquele filtro e lá. aquele lá você não vê o purificador, ele tá escondido, né? Tá falando que tá debaixo lá na pia, porque as arquitetas, né, não gostam de purificador em cima da bancada. E aí, o que eu pensei, gente? Eu vou colocar aqui, tem a torneira da pia normal, né? Lá, a loja lá, tem uma cozinha bacana, logo na porta ali, né? Eu falei assim, eu vou colocar uma torneira aqui na lateral, do lado dessa, monocomando, natural e gelada. A natural eu vou ligar na
mangueira da água natural e a gelada ligada à mangueira da água gelada. Liguei a mangueira da torneira com o purificador lá e a pessoa só levanta a alavanquinha lá pro lado esquerdo, sai água natural, pro lado esquerdo sai água gelada. E o ozônio, liga sozinho? Não, aí no caso desse não tem tem ozônio. como Se quiser não. só no máximo dá pra fazer água alcalina. Mas a gente já tem um produto também, que é o ozônio na caixa d'água, né? Esse é um produto que ele tá sofrendo uma alteração aí, uma evolução. Ele tá ele tá lá na minha casa, já instalei ele tá em ontem, tá em teste. fase de teste, viu? Pô, mas vai ser legal demais. Ele vai direto pra caixa. E você acessa ele via aplicativo. Daqui, ó, eu Ah, pego é? o meu celular aqui, ó, eu ligo o sistema de ozônio na minha caixa d'água. Daqui. E ele funciona. Toda vez que cai água na sua caixa d'água, ele liga o ozônio. Então já cai com ozônio. Cai com ozônio. Porque o que acontece? A água de poço artesiano, né, o risco de ter bactéria é muito grande. O ozônio é 100 vezes mais forte do que o É cloro. porque Então, lá em casa a gente tem a água de poço artesiano, artesiano. né, Wagner? E a água não deu boa. Então aí a gente tem água de uma poço artesiano da central, bactéria. né, para filtrar a água, tem um purificador de água e agora tem um gerador de de É ozônio. até ozônio. importante mencionar Ah. que isso tudo mediante um laudo, porque a gente É, a faz gente a faz. análise, na verdade a gente coleta a água do poço, leva pro para o laboratório. laboratório, faz a análise, eles emitem um laudo e a gente consegue identificar se tem algum problema. Se tiver um problema em algum dos itens, a gente Parâmetros, né? tem os tratamentos adequados para fornecer. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, furei um poço, a água não deu boa e aposenta o poço. Não, tem solução. É. A gente precisa saber qual é o que deu de Então você faz desacordo. essa interlocução com a empresa e acelera isso pra gente? É Vocês do mesmos fazem, BNI. né? Né? Ah. Sim, Tiago, né? da Terra. Da Terra. Terra Consultoria, Ele então, é do né? BNI lá de Itaúna, Ah. né? Nós conhecendo ele, o Érico também, né? Virou parceiro, Virou né, um Wagner? parceirão nosso. Então a gente É uma coleta coisa que eu água e preciso leva. fazer lá também. Porque assim, Pois a é, e crença que a gente tem é que a água de poço ela é É. pura, é melhor que tem, né? Gente, Só que passa dele, cai na caixa d'água, ela. Mas não é É. nem isso. Ó. Fazer uma comparação aqui simples. Vamos imaginar que aqui é o seu solo. Esgoto tá para baixo, fossa tá para baixo, cemitério tá para baixo, lixo de hospital tá para baixo, vai lixo contaminando de o fábrica subsolo. tá para baixo. Aqui é a terra, não é o solo. Ah. E embaixo tem o quê? A veia d'água. Qual a chance dessa água estar contaminada? Grande. Gigante, né? Infelizmente, a contaminação não está essencialmente na água, está no solo que leva para a água. E aí você furou o poço, a bomba só puxa a água. A sensação de que a água de poço é melhor é porque ela não tem cloro. Não tem o cheiro, Automaticamente ela não paladar vai do ter cloro. cheiro nem gosto. É. Mas bactéria, que a gente tem experiência de pegar coliformes fecais, que a gente tem experiência, não vai alterar o visual da água. E aí leva a pessoa ao erro. Nem o O paladar. nosso lá em casa deu coliformes Deu? fecais e Bactéria. não, deu muita sujeira também, né? Deu muito particulado. Muito barro. Mas muito barro mesmo. Aí o que acontece? Eu coloquei uma central de filtragem, onde segura o barro, a água já sobe cristalina. Aí chega lá em cima da caixa d'água, trata com ozônio. Você tem duas opções pra você tratar a água. Ou Aí você quando trata- ela vem pro seu filtro, ela ainda trata de novo. Trata de... Aí vem pro purificador e ainda trata de novo. Então assim, você tem duas opções pra você tratar coliformes, bactérias, fezes na água. Através de cloro, nós também trabalhamos com bomba dosadora de cloro. Ou através de ozônio. Qual a diferença? O gás ozônio ele é 100 vezes mais forte do que o cloro e 3.200 vezes mais rápido mata a bactéria. E não deixa o paladar ruim da água. E é sustentável porque é fabricado através do oxigênio. Oxigênio. Não é um É. produto É químico. muita piscina. como Hoje cloro. também está sendo tratada com isso, né? exatamente. Com ozônio, né? Estados É. Unidos. Principalmente. É. Então, assim, é um projeto, é um aparelho novo que a gente já teve esse modelo, né? Agora a gente já Uhum. está evoluindo ele. Né? Além do fluxo, só que entrou água na caixa d'água, ele liga e você pode acionar via aplicativo. Entendeu? Isso que a gente... Nossa, aí já é outra empresa do grupo Minas Fields que está desenvolvendo, né, esse aparelho para vender para as empresas do grupo. Então daqui a pouco vocês estão tratando a água também da caixa. Sim, Nós então- já temos. já temos já o tá aparelho, fazendo, esse né? já é evolução já. Sim. O É mais um interessante disso é que as pessoas que optaram por esse tratamento de ozônio teve uma análise da água antes Teve depois. e teve o depois. Ou seja, não é só falar que o produto funciona, é comprovar que ele funciona. Então, todas as pessoas que optaram por esse tratamento, a gente tem em várias cidades, Já mostra a conta prova. eles têm um laudo lá do após com o resultado sem contaminação nenhuma.
Ou seja, gente, a água está contaminada, tem solução. A É. solução está com a Minas Filtros. É isso aí. Teve dúvida então? Como que encontra vocês aí? Então, a gente tem uma loja em Pará de Minas, né? Na rua do Rosário, número 41, centro de Pará de Minas. Né? Temos uma loja em Nova Serrana, Avenida Dom Cabral, 284, ali Isso, no Jardim do Lago, perto da no lagoa, lado da assim, né? lagoa. Isso. E tem aqui em Divinópolis, na 1º de junho, com a antiga Rio de Janeiro, com a Rio de Janeiro, né? 652, na antiga padaria Divinópolis. Não tinha padaria ali? Vou Aham. falar, né? Não é da minha época, eu não conheci. Mas quer Foi saber... tradicional muitos anos. É, ali, foi viu? muito tradicional. Todo mundo aqui em Divinópolis, aqui dos mais antigos, que conheceu a padaria Divinópolis. Então, é logo ali do lado. É. Mas também você pode entrar lá no canal, né? Do YouTube. Isso, Minas gente. Filtros Online. Tem um Entra no nosso Instagram. canal, Minas Instagram. Fields Online. Só digitar assim, Minas Fields Online, você vai achar nosso canal. Lá tem o link do É. WhatsApp, se precisar, pode chamar, né? No Instagram nosso também, já cai direto você clicar lá, já cai direto no WhatsApp também. Você pode escolher qual a loja que você quer tratar. Eu quero falar na loja de Nova Serrana, loja de Pará de Minas, loja de Divinópolis. Te direciona. Show demais. Quem quiser também ver se a água tá boa ou não, pode chamar vocês também que vocês orientam, né? A gente Sim. faz a análise, né? Análise na hora, presencial, de pH. Né, e a gente vê como é que tá o pH. Se a água tá ácida, se a água tá alcalina. Se a água tá igual refrigerante, Uhum. se a água tá boa pra beber, né? É. Gente, é isso aí. Quero agradecer demais a presença de vocês, agradecer a história, né? Assim, com certeza tem vários insights legais aqui. Quero deixar um convite para quem está ouvindo ou assistindo esse episódio. Pega uma coisa, né? Uma dica aqui e coloca em prática. Foram várias dicas aqui, né? De várias dicas até de história mesmo, de vida, né? De momentos ali que Deus mostrou um caminho ali que talvez você não estava pensando naquele momento ali. Pega um insight desse aqui e coloca em prática, né? E deixa o recado pra gente depois. Ó, fiz isso, deu certo, né? Fiquei mais perfeccionista, deu certo. Eu comecei a servir mais o cliente, deu certo, né? Levei as coisas mais a sério, né? E né, eu andei com as pessoas diferentes, né? Procurei mais informação. Passei a ouvir uma área que tem nada a ver com a minha, vamos ver o que vai dar. Né? E muitas coisas aí que podem mudar aí realmente a vida e deixa depois pra gente, né? Aí um recado aí. Quero agradecer também os apoiadores aqui do PerformaCast, né? A Teleteg é um apoiador aqui. Nós falamos aí de produtos de informática, né? Temos também a Pilar Digital, né? Uma agência de marketing que trabalha nessa área aí de crescer, né? As empresas no digital, crescer a autoridade no digital, né? A Canto Marcas e Patentes, né? Quem tiver precisando de registrar uma marca. E a Ícone Contabilidade também, que nos apoia aqui no PerformaCast, sempre aqui. Pessoal, foi um prazer, uma honra, né? O dia que eu for lá pro Pará de Minas, vou lá fazer uma visita lá. Já tive o prazer e a honra de fazer uma palestra lá, pra turma lá. Né? Foi nessa sede aqui, não foi? Foi. Foi nessa sede aqui. Vou lá em Nova Serrana qualquer dia também. Vai lá. E aqui em Divinópolis já fui na inauguração. Já tem quanto tempo já? 3 anos. 3 anos já? 3. Passa rápido, né? Passa, eu não tô precisando de voltar lá também, beber água boa lá. Vai lá beber água alcalina lá na porta, né, vai? Isso, a gente tem água alcalina na porta para servir. É um dos valores, servir. Né? Em todas as lojas da Minas Filtros tem servir. O interessante, esse podcast aqui vai servir. Não vai? Com certeza. Quantas dicas aqui de pessoas que, né, talvez tá pensando em empreender, talvez tá passando uma dificuldade e ouviu uma dica nossa aqui, porque hoje a gente passou por isso. E tem gente, Ovar, que talvez tá passando nesse momento que você passou. Sim. Às vezes eu fiquei aqui pensando na sua cabeça, né? Você assim, com compromisso, um casamento, que é uma coisa assim que é com a esposa, é com a família, né? É um momento muito marcante, né? Tanto do homem quanto da mulher. Você receber essa notícia assim. E aí eu fico pensando, cara, eu acho que eu reagiria igual você. Peraí, então agora eu vou pegar essa outra coisa como se fosse a melhor coisa e a única coisa da minha vida e você entrou pra valer, né? Então, assim, cara, infelizmente, tem gente passando por esse momento agora e ouvindo a sua história aqui vai pensar assim, que alguém vai estar escutando isso daí e isso daqui vai tocar, né? Com certeza, né? E uma forma da gente, nesse podcast, a gente tá servindo também, né? Com certeza. Ao reino, né? Eles falam que o único momento que um vendedor tem sossego é dentro da barriga da mãe. Pulou pra fora, acabou. Acabou. Não tem mais. Tudo é venda, né? Tem que enfrentar. Isso Isso aí, tudo é oportunidade de venda também, né? Com certeza. Igual eu acabei de falar aqui da água, peraí, tem um cliente ali precisando de uma água melhor, né? E eu vou falar uma coisa também, dá mais outra dica. Você que é vendedor,
né? Você que trabalha com vendas. O vendedor que entra mudo e sai calado, ele não vende. Deixa eu dar uma ideia aqui, ó. O cara que pintou minha casa tem purificador. O cara que eu comprei a porta da minha casa, das portas da minha casa, tem purificador. Né? O cara do gesso, vendi purificador para ele. O cara dos móveis, vendi purificador para ele. O meu açougueiro tem purificador. O cara que me corta meu cabelo tem purificador. Então, assim, tem que oferecer, né? Tem que falar. Se você entra muito sacalado, você não vende. Você vai fazer só o mediano, né? Fazer mais que o combinado, você tem que oferecer. Agora, o que todos têm em comum? Aqui nós aqui, Não, todos esses seus prestadores de serviço. tem em comum? Água boa. Saúde, né? Saúde, né? Saúde, com certeza. Né? Água alcalina, né? E além de ser esperto também, inteligente também, de tomar a decisão certa, né? Com certeza. Mas brincadeiras à parte, todos bebem uma boa água, pelo menos, né? Com certeza. Gente, isso aí. Muito obrigado e até um próximo episódio, até um próximo encontro aí. Eu que agradeço aí, né? Parabéns pelo seu podcast. Muito legal, muito obrigado. bacana. Né? Que Deus vai continuar te abençoando aí. Te dá muita sabedoria. Eu tenho certeza aí que você vai deixar um legado muito bacana. O seu propósito é muito bonito, sabe, Kilder? E ajudar as pessoas, evoluir as pessoas. Né? Antes aqui, né? Os bastidores aqui, você contou um pouquinho, né? Do seu projeto. Então, assim, você tá no caminho certo. Você tá plantando. Pode ter certeza. Pode ter adversidade, dificuldade que for. Você vai colher bênção. Amém. Tá entendendo? Porque o seu propósito é divino. O seu propósito é ajudar. Servir, né? É servir. Servir. Então, você vai longe. Pode ter certeza. E até parabenizar pelo seu desenvolvimento. A sua história é um exemplo. Para quem não te conhece, eu vou falar. Lembro da sua palestra na Minas Filtros, onde você disse que há anos atrás você não se imaginaria falando em público. Era um obstáculo para você. E hoje você dá palestras, tem seu podcast. Isso é uma história de um desenvolvimento que você não se deixou abater pela uma fraqueza momentânea que apareceu. Você foi à frente e mostrou que você pode mais. Eu carrego isso aí comigo, até uma das coisas que eu gosto de falar com as pessoas, porque era um sonho de muitos anos, era impossível, né, e as coisas começaram a acontecer. É fluindo. E hoje eu gosto muito de falar com as pessoas, olha, eu consegui, ainda estou crescendo, estou aprendendo ainda, mas assim, se você tem vontade, enfrenta, né? Se você quer investir, se você quer empreender, empreende. Se você quer mudar de área, trabalhar com alguém, vai lá e seja humilde, fala assim, não dou conta, não sou bom, mas eu tô aqui para aprender, né? E isso. Tem que ter isso coragem. vai dar resultado. Isso aí. É isso aí. Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigado, Nada. agradeço.